Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? O nosso episódio de quarta-feira já vai começar, mas antes da gente iniciar, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro é que hoje nós tivemos um problema com as nossas câmeras laterais na gravação do episódio e também na captação do áudio que é feito da mesa de som. Então hoje nós teremos apenas a imagem central, essa que vocês estão me vendo, captando todo o episódio, e vocês vão perceber que o áudio ele está com som ambiente. A gente tentou dar uma melhorada no som, mas vai ter alguma certa imperfeição. Eu peço desculpas a você que está assistindo o nosso podcast, também ao nosso convidado, mas infelizmente nós tivemos um problema na nossa captação de imagem e áudio. Mas para que a gente não fique sem episódio, a gente vai trazer o episódio dessa forma, com apenas um ângulo e com um som mais ambiente. E o segundo recado é que no final desse No Ar Podcast, a gente vai ter o sorteio dos candidatos a prefeito de Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, que serão entrevistados aqui no Ar Podcast, e esse corte vai também para as nossas redes sociais para a gente poder estar divulgando. Então fique com a gente. Peço desculpas mais uma vez, mas peço também a paciência de vocês. A gente vai trabalhar para que isso não ocorra novamente. Bom episódio para todos vocês.
Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo e considere se inscrever. Nós estamos chegando à marca de 11 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube e você pode fazer parte da nossa família. Também você pode seguir o Noar Podcast também nas redes sociais, lá no Instagram. Você também tem um pedacinho de Noar Podcast por lá. E se você está chegando no nosso Noar nesse momento, considero você também a curtir o nosso episódio. Convido você a curtir o nosso episódio, deixar o seu comentário, mandar para a galera aí nos grupos. E o episódio de hoje é muito legal. Nós estamos recebendo um advogado e músico. Olha que legal, é uma combinação num tanto quanto inusitada. A gente vai saber como que essa combinação chegou na vida dele. Seja muito bem-vindo, doutor Guilherme Hertal. Seja muito bem-vindo ao Noar Podcast. Thiago, boa noite, obrigado aqui pelo convite. Thalia, obrigado também. E vamos nesse bate-papo, né? Falar um pouquinho de advocacia, da música, são dois mundos diferentes, né? Um dentro da formalidade, o outro um pouco informal, que entraram na minha vida e acabei conseguindo fazer uma conciliação nos dois mundos aí. Que legal, cara. E eu quero agradecer já no início desse podcast ao Marcos Endes, o famoso monstrão da química, né? Um abraço pro Marquinhos. Marquinhos, que fez essa ponte aqui no Noar Podcast para trazer o Guilherme, né? Não sei se você sabe, mas o monstrão, ele tem um recorde de maior episódio do Noar Podcast. 5 horas e meia de duração. Caramba, o Marquinhos tem muita história para contar, né? O Marquinhos é uma grande figura, deixar também um agradecimento a ele pela indicação. Um abraço aí, Marquinhos, para você. Obrigado aí. Eu só sei que ele chegou aqui 7h30 da noite, a gente foi até 1h30 da manhã. Foi bom. Foi bom. O cara é fera demais. Grande abraço. Agora tá numa nova fase da vida dele, né? Lá no Nordeste, né? Um grande abraço para você aí. Monstrão, você é fera demais. Saudade, irmão. Quando estiver por aqui, é só mandar aquele alô que a gente marca um novo episódio. Show? Separa mais 5 horas aí. Exatamente. Tem que ter muita história pra contar. O monstrão é assim, cara. Tem que separar umas 5 horas de podcast. Cara, eu lembro que eu tinha um sócio, né? O Matheus. Ele teve que pegar a namorada dele na época lá no Chimarrão, em Muri. Ele foi lá, levou a namorada em casa, voltou e a gente estava em episódio ainda. Lá foi no Chimarrão. E a gente estava aqui conversando ainda e ele não voltou e participou ainda mais do podcast, cara. Foi legal aquele dia, cara. Mas um abraço para você, meu irmão. E um abraço também para os nossos parceiros ali do nosso Noar Podcast, que fazem esse programa acontecer. Gratidão aos nossos parceiros da Free Online. Free Online consolidou aqui na nossa região 1 terabyte. Você que está aí assistindo o nosso podcast, quer uma internet de alta qualidade que vai te atender na sua realidade, você que precisa de internet para jogar, assistir filmes, quem sabe trabalhar em casa também, né? O famoso home office, fazer reunião, você sabe que precisa de uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão. E a Free Online tem planos ideais para a sua realidade. Aqui embaixo tem um QR Code passando. Você escaneia ele, vai direto para o site da Free Online e lá você escolhe qual o plano que tem mais a ver com a sua realidade. A Free Online atendendo toda a nossa região. Free Online é você feliz. Gratidão aos nossos parceiros, também aos nossos amigos da SAF Assistencial. O plano SAF tem uma plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. Você que já é associado SAF, basta escanear o QR Code que está aqui embaixo. Você vai direto para a plataforma Sou e dentro da plataforma você vai se inscrever, colocar seus dados pessoais, seu número do cartãozinho SAF, bem fácil, bem tranquilo fazer a sua inscrição. E lá dentro você vai concorrer a vários prêmios. Inclusive está rolando sorteio agora dentro da plataforma Sou. Se você entrar lá, tem um sorteio novinho para você participar. Além dos sorteios, tem cursos online gratuitos com certificados e descontos em mais de 260 grandes marcas em todo o Brasil. Você que já é associado ao SAF, basta fazer parte do plano da plataforma de descontos Sou Vantagens. E se você ainda não é associado do plano SAF, aí sim você procura a loja SAF mais próxima da sua casa e associe-se, traga você, toda a sua família para o SAF Assistencial. Você já sabe, né? SAF Assistencial todo mundo tem e amigos fazem planos SAF Assistencial. E gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões. A Soneca Colchões localizada em dois bairros lá em Nova Friburgo, tanto em Conselheiro Paulino quanto na Avenida Alberto Braulio, no centro da cidade.
A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas em colchões. E saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, você precisa de um colchão ideal para a sua realidade. Você que tem dor na coluna, problema na coluna, você precisa de um colchão diferenciado. E na Soneca Colchões você vai encontrar especialistas que vão te orientar qual o melhor colchão para você. E a Soneca foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente pelo Ibope Pesquisas e pelo IPP Pesquisas. Muito bacana, não é verdade? E lá na Soneca Colchões, além de colchões, você encontra uma grande variedade de camas com baú, camas box, também tem cabeceiras, travesseiros, sofás retráteis, sofás cama, uma grande variedade para deixar sua casa também top demais, sua casa linda. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. E aqui também tem um Instagram deles no QR Code, só você escanear, que lá no Instagram tem todas as novidades, todo o catálogo da Soneca Colchões disponível para você. O Instagram é @Soneca Colchões NF. Gratidão aos nossos parceiros por confiar aqui no nosso trabalho. E ao final desse No Ar Podcast, galera, nós iremos fazer o sorteio dos candidatos a prefeito de nossa região, que vão estar aqui no nosso podcast no próximo mês, mantendo sempre a tradição do nosso podcast, de tentar sempre agendar com antecedência com os nossos convidados, raras exceções, mas com questão de agenda, principalmente de campanha, a gente precisa avisá-los com uma certa antecedência. Então a gente vai sortear hoje a ordem, para a gente não dizer, olha, favoreceu tal pessoa para vir primeiro ou para vir por último. Não, a gente vai fazendo um sorteio de acordo com cidade. Então, numa semana vai ser Cordeiro, na outra semana Duas Barras e na outra semana, na última semana de setembro, a cidade de Bom Jardim. Isso porque nós somos de Bom Jardim, então a gente vai deixar a última semana de campanha, que seria a última semana de setembro, para os candidatos a prefeito de Bom Jardim. Então, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, nós vamos convidar os 3 candidatos de cada cidade para estar com a gente aqui. E a ordem vai ser definida em sorteio, que não por coincidência, ou por coincidência, vamos ter um advogado aqui para poder ser a testemunha da idoneidade, essa é a palavra, desse sorteio. Então fique com a gente, que ao final a gente vai fazer este momento aqui no nosso No Ar Podcast. Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo, cara, é uma alegria te receber aqui no nosso podcast. E eu quero conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, cara. Conta um pouquinho pra gente, você é bom-jardinense mesmo, conta um pouquinho pra gente. Então, novamente, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, obrigado mesmo. Meu nome é Guilherme Bulu Lertal, eu sou nascido e criado, como dizem os antigos, nascido e criado em Bom Jardim, filho do Robson Lertal, da Márcia Bulu Lertal, meu pai bancário, minha mãe professora, sou pai do Theo, um filho, beijo para ele, para minha esposa Natália. Como disse, nascido aqui, criado sempre em Bom Jardim, apesar de fazer algumas viagens profissionais, mas sempre morei aqui, fui criado aqui, tenho amigos, escritórios de advocacia aqui, Minha banda, apesar de não, eu sei daqui minha banda de Cordeiro, de música, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas esse sou eu, cara. Pô, legal, cara. E como que o direito apareceu na tua vida, cara? Desde criança gostava de falar muito, porque o senso comum diz que quando a pessoa está criança, adolescente, fala muito, mas isso daí dá um bom advogado, isso daí vai ser um bom advogado. Com você também foi assim? Como que o direito apareceu na tua vida, cara? Rapaz, o direito entrou na minha vida, eu já mais velho. Eu sempre comecei com música, Eu desde pequeno tive essa ligação muito forte com a música, porque meu pai, roqueiro, e começou a me apresentar, E como ele ouvia em casa as músicas, ele nunca me forçou a ouvir nada, nem nada do tipo. Ele sempre me chamava para ouvir com ele, então, às vezes estava ouvindo, eu ia junto. A primeira memória que eu tenho do meu pai com música, eu deitado no colo dele ouvindo um disco do Pink Floyd. Isso me marcou muito até hoje. Acho que essa é a memória mais profunda e acho que a minha primeira memória do contato com a música. Então eu comecei com música aí, desenvolvi trabalho com banda e tudo mais. E nesse meio tempo, música é muito difícil de viver de música, Ainda mais na época eu trabalhava com a música com uma banda que cantava em inglês, música autoral, rock em inglês. Então, para cidades pequenas, um pouco, o mercado não é tão frutífero para esse tipo de estilo. Sim. Mas sempre foi o meu sonho, fazer música autoral, sempre quis trabalhar com som autoral. Porque para mim a música ela precisa transmitir uma mensagem para as pessoas. Eu vou aguentar mais esse assunto.
Então eu segui o trabalho com música. Nesse meio tempo fiz a faculdade de publicidade, jornalismo. Que legal. Quase, né, porque antigamente era comunicação social, né? E aí no meio do caminho você optava ali pelo marketing e pelo jornalismo. E aí foi nesse momento que eu tive que parar, a gente foi viajar com essa banda na época, para fora do país para gravar. Tranquei a faculdade. Quando a gente voltou, né, outros questões, vou contar depois, questão de visto para os Estados Unidos e tudo mais, a banda acabou encerrando as atividades. E aí encontrei com o Thiago, que é meu sócio, um abraço, o Dr. Thiago Siqueira, meu irmão, compadre, sócio hoje, né, amigo, enfim. E nós nos conhecemos na época, porque ele, né, a esposa dele, muito amigo de uma ex-namorada minha. Na época eles estavam namorando essa menina e fizemos essa amizade. O meu namoro terminou, a gente ficou um tempo até sem se ver, mas sempre se encontrava de vez em quando na rua. E em determinado momento, em 2011, contei com o Thiago quando a banda tinha acabado de encerrar as atividades. Tá fazendo o quê? Não sei o quê, da vida? Ele perguntou da banda, né? Já sabia da banda. Cara, observou as atividades e tal. Você tá fazendo o quê? Cara, eu vou voltar para a faculdade de publicidade, né? Aí, pô, eu tô sozinho no escritório no Bom Jardim, você nunca pensou em fazer direito? Meu pai tinha feito direito até mais ou menos a metade do curso. Nunca pensou? Cara, fiquei naquela, claro, fique comigo esse rentinho de 2011, se você gostar, né? Você segue a faculdade e faz. E não foi o que aconteceu. Fiquei, né, rentinho de 2011 no escritório, não sabia nada. O mundo era completamente da informalidade, né? Ele teve sacaninha até hoje. Eu não sabia furar folha, cara, pra arquivar. E aí entrei pro direito e nunca mais saí, cara. E é uma paixão que, assim, veio de forma inusitada, né? Não foi nada planejado e, né, comecei como estagiário dele. Hoje nós somos sócios. Pô, que legal, cara. Top. E dentro da área de direito, você foi para qual área? Porque tem várias áreas, né, no direito. Você escolheu alguma área mais específica para trabalhar? Não, o jeito que você sabe quando você, né, faz o bacharel, né, na faculdade, depois você pega a carteira do AB, você passa na prova do AB, você está habilitado para atuar em qualquer área do direito. Por questões de escolha, né, eu não gosto tanto do direito penal, assim, né, previdenciário também não, tributário. Então, eu estou mais na área de família, trabalhista, né, consumidor, mais essas áreas assim. Mas por opção, assim, realmente não me identifiquei muito com essas outras áreas, entendeu? Sim. Essa questão do direito do consumidor acaba ficando mais em evidência, até por causa, né, dos programas de televisão, né? Acaba indo muito para essa área, né, quando o direito do consumidor é atacado ou a pessoa deixa de receber algo, ou prestação de serviço está equivocado de algum sentido, cara. E nesse sentido, cara, dentro do direito, né, por exemplo, a questão do direito do consumidor, hoje em dia cresceu muito essa questão das pessoas procurarem, procurarem um advogado para poder processar alguém. E quais tipos hoje acabam sendo mais comuns hoje as pessoas falam assim, poxa, eu acho que eu estou sendo lesado de alguma forma, então eu quero ver se eu consigo recuperar algo. O que hoje acaba estando mais em alta nesse sentido que as pessoas têm procurado? Você acha que também, dentro desse contexto, né, de direito do consumidor, essa questão de uma grande visibilidade na televisão ajuda, prejudica? Como que você vê nesse sentido? Eu acho que ela acaba ajudando. Tá, né? Tem uns programas aí do Celso Russomano, né, em São Paulo, tem o Bem Mente também em Minas. Sim. Eu acho que esses programas têm um papel fundamental, porque assim, as pessoas, tem uma crítica até a questão da educação no país. Eu até brinco, eu acho que os colégios deveriam ter pelo menos uma noção básica de direito, sabe, constitucional, alguma coisa de consumidor. Não tem, você tem que ser muito superficial, porque não dá para você aprofundar dentro de um colégio sobre isso, né? Mas acho que algumas questões fundamentais, básicas, deveriam, sabe, ser ensinadas nos colégios. Mas eu acho que assim, isso traz para o consumidor, porque o cara não vai pegar o CDC e ficar lendo, né? O CDC é o Código de Defesa do Consumidor, e ficar lendo artigo por artigo, que eu sei que é chato. As pessoas, para não ser gente que gosta do direito, então as pessoas querem uma coisa mais mastigada. Então eu acho que o papel desses programas é interessante nesse sentido, de já entregar para o consumidor, para o cidadão comum, né, leigo, já coisa mastigada. Poxa, eu comprei porque é muito comum, né? Acho que o direito do consumidor está muito presente nas pessoas.
porque é o seu dia a dia. Tudo que você faz, você tem uma coisa. Você vai na padaria comprar um pão, você é consumidor. Você compra um celular, você é consumidor. Você compra geladeira, fogão. Então, assim, está muito no dia a dia das pessoas, né? Já outras questões de família, nem tanto, né? O próprio trabalhista, apesar também ter uma grande demanda, mas não está tanto assim como acho como consumidor. Então, vão ter esse tempo, cara, que compra um troço, né? Vai comprar Coca-Cola está estragada, um celular está estragado, entendeu? Então, acho que está muito presente, eu acho importante o papel. Sim. Esses programas. Eu acho interessante também porque acaba que as pessoas, coisas que passavam batido, hoje em dia as pessoas já começam a olhar, tipo assim, por exemplo, você passa na prateleira, tem um produto sem preço, a pessoa já fica atenta, né? Que se eu estiver errado, você me corrija, né? Mas quando tem um produto sem preço na prateleira, se o produto do lado tiver com preço, que vai valer o valor que está do lado, não é? O valor mais próximo do estado, né? Já aconteceu comigo já, até comigo no Dr. Thiago, a gente viajou para Rio, fazer uma audiência, uma coisa assim. E aí eles anunciaram o valor do pack de cerveja artesanal, o valor X. Quando a gente chegou no caixa, então teve que passar para o valor Y. Então, se você oferta o produto por um preço, você tem que cumprir aquele que foi ofertado. Ah, mas aqui no caixa está registrado um valor, outro valor. Não, é aquilo que você anunciou na prateleira. Né? Mas aí você falou, as pessoas estão se ligando mais nessa questão, porque eu acho que, como eu falei, esses programas acabam trazendo uma coisa mais mastigada para a população. Né? Só que eu acho que também que as pessoas, acho que na população, as pessoas têm que entender também os deveres que elas têm. Sim. A gente fala muito de direito, né, quando na verdade tem obrigações também. Né? Tudo no direito você tem obrigação para parte. A gente, né, enquanto consumidor, temos nossas obrigações também, né? Desde com lealdade, né? A boa-fé, né? Contratual e extra-contratual. Então, você tem sempre que agir com boa-fé, seja, né, como advogado, como cidadão, seja uma relação de consumo, seja uma relação familiar, enfim, né? Sim, e é interessante, cara, a gente poder abordar sobre esses assuntos assim, referente direitos e obrigações, porque hoje em dia se fala muito de direito, né? Mas as pessoas, quando vai falar sobre obrigação, acaba não dando tanta ênfase em cima disso, né? As pessoas, de modo geral, né, acaba não dando tanta atenção quando as obrigatoriedades, né? A gente vê, por exemplo, os serviços públicos, né? A gente fala, ela tem direito disso e tal, e realmente, né? Mas meu papel como cidadão, né? Onde que fica, né? Eu acho que isso é interessante e uma reflexão que a gente precisa fazer, porque até nas próprias escolas precisa ser falado um pouco mais dos direitos que a gente tem, mas também das obrigações como cidadão, para formar realmente um cidadão consciente, né? Justamente. Eu acho que esse é um caminho que é importante, que a gente precisa seguir e principalmente para as novas gerações ter uma consciência melhor, né? Isso evita, porque assim, o papel do direito é a gente entregar, né? No caso do juiz, nos advogados a gente entrega para o juiz, né, a demanda do cliente, mas quem vai entregar, né, a prestação jurisdicional é o juiz. A gente entrega uma sentença e é o juiz que vai avaliar as provas, né, e vai dizer quem está certo e quem está errado, né, mais informal. Então, assim, quando você tem consciência dos seus direitos e das suas obrigações, muitas das vezes você evita o litígio. Então, você está ali com o teu vizinho, né? Ah, o vizinho está fazendo determinada coisa, mas qual é o meu papel nessa questão com o meu vizinho? Será que eu também não estou cometendo alguma, né, excedendo às vezes o meu direito, ou também infringindo o direito que é dele? E aí, ao invés de você levar isso para o judiciário, né? Às vezes uma conversa ali, todo mundo ciente dentro, né, dos seus deveres e obrigações, mas você evita o litígio. Você evita, né? O judiciário está muito abaltado no processo, né? Mas um dos países que mais tem demanda judicial. Então, assim, essas prevenções, né? O direito, acho que ele tem deveria ter essa característica da prevenção do litígio. Para nem tudo virar para o processo, nem tudo ir para a justiça, né? E virar litígio, mas vamos tentar, né, extrajudicialmente resolver os problemas antes de transformar isso no processo judicial. Então, acho que ajudaria muito, sabe, as pessoas tivessem também noção, além do direito, das obrigações que ela tem com a sociedade, com o vizinho, né, com as empresas.
Cara, é interessante, a gente estava falando sobre isso daí no off aqui, né, sobre essa questão de quantidade de processos que o Brasil tem, né, porque hoje em dia tudo vira processo, né, hoje não sei se é fácil a pessoa processar mais, não há mais aquele diálogo entre as pessoas, né, vamos direto para a justiça e acaba que o sistema fica muito lento, porque tem que ser tudo analisado, né, ambas as partes têm que ser ouvidas, se ocorre ali uma conciliação já no começo do processo, acaba facilitando muito, né? Mas nem sempre isso acontece. Existe um tempo atrás, né? Virou até um termo conhecido no direito, que é a indústria do dano moral, né? Então todo mundo entrava no processo, porque as condenações às vezes, por exemplo, uma empresa você compra um celular, a empresa não te entrega, as condenações eram altíssimas de dano moral. Então, na verdade, você começa a ver que não é, né? Eu acho que tem que ter o caráter político e pedagógico da sanção. Então, por exemplo, hoje também a coisa está muito, sabe, chegou a um excesso, agora está meio que paralisando e voltando, né, a certeza de uma impunidade. Porque você tem, às vezes, condenações aí, a pessoa fica, às vezes, tanto tempo sem luz, por exemplo. A condenação vem 2, 3 mil reais. Então, eu acredito que, na minha visão, né, de advogado, se você faz uma condenação maior, provavelmente a empresa vai aprender com aquilo e vai evitar que novos problemas semelhantes aconteçam. Então você tem no direito, teve um momento da indústria do dano moral, tudo que você entrar na justiça você ganhava 10 mil, 15 mil, um problema pequeno. Depois a pessoa começou a entender que realmente virou uma indústria e agora vamos reduzir essa condenação. Daí virou, ao meu ver, hoje em dia está um pouco também muito fraca, né? As condenações são muito, assim, não impõem esse caráter, né? De repreensão ao ilícito que a empresa X comete. Estou dando exemplo de quando tem telefonia, né? Telefonia, água, né? Esgoto, tem um monte de problemas. No Brasil, eu fico pensando, né? Principalmente na nossa região, como que, no caso de telefonia, as coisas continuam acontecendo e as empresas não são responsabilizadas, porque Bom Jardim, por exemplo, né? No centro da cidade, você, dependendo da operadora que você tem, você não consegue ligar para ninguém, o sinal não chega e você tem um péssimo serviço, na verdade. Então, eu lembro que alguns anos atrás teve uma operadora que foi processada em Bom Jardim, né? Parece que ela ia ter que pagar uma multa e tudo mais, mas você vê que sempre acontece esses processos, sempre acontecem punições, mas o serviço não muda, né? Acaba que muda ali rapidinho, né? Um tempo, mas aí volta de novo, né? Então, a gente parece que no Brasil reina uma certa impunidade assim, para essas questões. As pessoas parece que pagam lá a multa com prazer só para não melhorar o serviço, não sei. Sim, eu estava até discutindo com o meu sócio, o Thiago, a gente conversando, discutindo no bom sentido, né? Eu acredito na minha visão minha como cidadão, né? Eu acredito que não adianta você só também punir. Eu acho que isso serve para educação também, eu acho, assim, para a questão social, né? Não adianta você só impor leis duras, multas duras para as empresas, se você não tiver uma mudança mais ampla nessas questões. Vou punir, vou pegar a questão criminal, o cara que matou fulano, vou colocar na cadeia. 30 anos de prisão perpétua. Isso não, por si só, não adianta. Se essa pessoa não tiver condição de ter um emprego, de ter uma boa educação, não adianta você fazer isso. A gente teve muito discurso hoje, né? Muito nessa linha, né? Vamos ser duro. Só não adianta. Assim, o que está acontecendo? Eu acho que se a gente está tendo esse problema todo, da violência nas empresas, com a prestação de serviço, existe um problema que é maior. O que está acontecendo para a gente chegar a esse ponto? Esse problema tão grave que a criminalidade, que é o problema da prestação de serviço, tem uma coisa maior por trás disso. E eu acho que passa, por essas questões todas. Do bem-estar social. Se você tem bem-estar social, todo mundo consegue ter acesso à educação, a saneamento básico, à saúde. Por que você vai optar por descumprir a lei? Seja a empresa ou seja o ser humano. Porque eu vou matar, porque eu vou fazer isso, aquilo, eu tenho tudo, Lógico, pessoas ruins que vão cometer crimes, mas sempre vai ter. Tem empresas ruins, que vão infringir isso, sempre vai ter. Isso não é perfeito, o ser humano, não é perfeito. Mas você reduz muito, esse tipo de situação. Eu acho que precisa um olhar mais profundo do que só a gente também
vamos punir e isso vai resolver o nosso problema. Eu acho que não. Eu acho que a justiça social ela passa por questões muito mais amplas do que só isso. E eu acho que nossos políticos não estão muito interessados em discutir isso dessa forma, não. Acho que a coisa passa muito por um populismo, sabe? Eu também acho. É muito fácil, né? Você chegar e falar, vamos prender, vamos deixar o cara na prisão. Tá, mas isso aí é o que o cidadão comum quer ouvir isso. Né? Porque isso passa uma certa sensação de uma solução de que aquilo vai ser resolvido. E não vai. Eu vou te dar um exemplo. A nossa população carcerária é uma das maiores, né, do mundo. Tem muita gente presa. Isso não inibe ninguém que está lá dentro de voltar para cá e praticar o mesmo crime ou crimes piores. Então, a pessoa está inserida dentro de uma cadeia que as condições, né, de vida são muito precárias. A pessoa não tem, né, lugar para dormir direito, às vezes não tem alimentação direito, o cara fica encarcerado, né? Um monte de outros presos, até com celas excedidas, né, de número de pessoas. Isso não impede ninguém de fazer crime de novo. Por quê? Porque o cara sai de lá e volta para cá. O que eu vou fazer na minha vida? Já estou, né, manchado com minha ficha de criminoso, eu não tenho perspectiva de um trabalho, né, uma educação, para, né, às vezes me formar num curso técnico, ter uma profissão, não precisa rolar. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Só a punição também para as empresas, para as pessoas não é a solução definitiva de um problema tão grave. É muito simples. Eu concordo. Eu tenho uma visão meio popular também sobre essa questão, principalmente no que se refere a leis. Eu acho que o Brasil tem muita lei. Eu acho que existe hoje, se um cara quer ser um bom político, hoje ele tem que, em vez de criar novas leis, analisar as leis que já existem hoje, ver o que realmente é bom, né? E talvez até extinguir certas leis, porque você entende muito melhor do que eu, né? Mas muitas leis acabam entrando em cima de outras leis que você tem até uma lei boa, mas uma outra lei foi criada que impede que essa lei seja aplicada. E aí fica entrando uma em cima da outra e aí a gente não sabe muito o que acontece. Aí gera essa sensação de impunidade, porque a gente já não tem essa questão da educação bem desenvolvida, a questão de uma assistência social realmente bem feita, e a gente tem várias leis que vão emendando uma na outra, que acaba que o cidadão comum não se sente protegido justamente por causa disso. Ah, beleza, nós temos aí 30 anos de prisão, né, numa situação máxima, mas se acontecer tal coisa, a gente vai reduzindo, e aí se tiver bom comportamento, aí tem uma audiência de custódia, e por aí vai. São situações que o Brasil tem e muitas pessoas não entendem por que isso acontece, né? Mas então, se a gente tivesse uma Constituição que não tivesse tantas emendas, né, e fosse uma coisa mais direcionada, eu acho que a gente conseguiria resolver tantos problemas para que as pessoas não achassem no crime uma solução e as pessoas que fossem realmente criminosas fossem tratadas de uma forma, não para que pudesse ser o quanto pior, melhor, mas sim uma forma de reestruturar essa pessoa e reabilitar essa pessoa, porque senão a gente vira uma sociedade que a gente quer que só as pessoas morrem, né? Vai lá, vou cometer um crime, eu não quero que essa pessoa se reabilite, eu quero que ela fique pior ainda, porque a minha impressão é que hoje o Brasil, quando prende uma pessoa, é para torná-la pior ainda, e não que ela se reintegre à sociedade, né? Exatamente, porque muito passa pela impunidade e passa pelo que eu falei também, ela sair de lá com a mancha social, ter sido um ex-criminoso, né? E aí você não tem um emprego para trabalhar, uma formação educacional. Sim. E óbvio, cara, o que eu prefiro fazer? Vou te dar um exemplo. Pena de morte, a pessoa fala muito, tem pena de morte no Brasil. O traficante que está na cidade dele, na Rocinha, seja lá o que for, ele já tem pena de morte. Esse cara não tem aposentadoria. Tipo, bem que ele não tem aposentadoria. Porque o caminho dele vai morrer. Seja pela polícia, seja na mão da facção adversa, ou dentro da própria facção dele. Mas então ele vai morrer e ele sabe disso. Agora, eu falei, ele não tem perspectiva. Entendeu? Ele vai trabalhar em quê? Não tem formação profissional nenhuma, né? De educação. Ele pensa, cara, eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu estiver ganhando aqui, né, um valor aqui para o tráfico e tudo mais. Vou aproveitar para ter um carro, né, do ano, vou ter, né, todo aquele glamour que é vendido, né,
Tá? E o fato dele vai morrer de alguma maneira não impede que ele saia que ele fique ali. Ele vai ficar ali. É muito fácil de ter perspectiva. Eu tenho certeza que um cidadão desse, você fala para ele, você vai ter uma formação, né, educacional, você vai ter seu emprego, você vai conseguir ter tua casa, tua família, né, um emprego bacana. Por que ele vai matar alguém? Ou ele vai se envolver com tráfico? Não sei se seja um cara muito ambicioso, queira, né? Que vai continuar tendo. Né? Essas pessoas vão existir, infelizmente. Mas você reduz de 10 pessoas que pensam no crime, talvez 7, 8 vão deixar o crime por causa disso. Sim. Né? E principalmente os exemplos para as crianças. Sim. Porque hoje, infelizmente, muitas crianças de comunidade, de favela, veem no crime uma possibilidade de ascensão social, né? Que o Estado não proporciona, né? Exatamente. Então, vai muito além, né? Vai muito além do indivíduo que já está no crime, mas sim proporcionar que novas gerações não se encantem como achando que a única chance que eles têm de dar uma vida melhor para a mãe e para o pai dentro de casa é se envolvendo na criminalidade. Mas, infelizmente, a gente vê que esse poder público não chega nessas pessoas, né? Existe, parece que uma barreira social que, por mais que essas pessoas são as que mais precisam do poder do Estado ali chegando nelas, mas não chega, né? E quando chega, é sempre com a narrativa de que tem da punição. O problema para isso tudo é punir. Mas eu estou falando, o cara que está ali no tráfico, se ele morrer para ele, não está dizendo nada. É verdade. Ele não tem o que perder. O Thiago, o meu sócio, ele não tem o que perder. Ele vai cometer o crime porque ele não tem perspectiva nenhuma de vida. Não pode morrer ou não. Né? Mas passa por aí. Mas não é só você falar assim, vamos enrijecer as leis, mais duras para quem comete, né? Vamos. Mas só isso não basta. Se não der a perspectiva, né, que você mencionou agora, de ter, né, uma forma de melhorar a vida dele, da família dele, não adianta. Não adianta. Sim, essa é a minha opinião. Né? Não, claro. Não, e a questão das leis que você falou, é porque as pessoas também confundem muito. A lei sobre a outra, né, essas brechas aí. As pessoas falam, mas o juiz está lá um absurdo, que o juiz soltou fulano, que tem tantas passagens pela polícia, né? Mas o juiz, assim como a gente, né, nós advogados, nós somos operadores do direito. A gente não cria lei. Quem cria lei, né? Câmara, vereadores, deputado, né, Senado, são eles, o legislativo, por isso que é lei legislativa. São eles que elaboram as leis. Então, quando o juiz, na coisa, o advogado X conseguiu uma brecha, uma lei, é porque lá foi feito assim, que eu só opero o que foi feito. Me entrega aqui que eu vou legislar, né? Que eu vou operar o que você está me entregando aqui. Eu, o juiz. Então não adianta botar a culpa no juiz, porque o juiz opera o que está entregue para ele de lei. Né? Exatamente. Eles não têm essa noção. Acho que o juiz que está na mão do juiz, né? Condenar o cara a não sei quantos anos, mas às vezes não está. Sim, e às vezes não está. E é importante as pessoas entenderem, né, que apesar de ser 3 poderes independentes, eles são harmônicos. Então, é essa harmonia que faz realmente isso tudo funcionar, né? Para que o juiz, para que o advogado tenha ali os meios, ele precisa que as leis já tenham sido criadas, né? E aí, entenda, gente, tudo que está ali, você vê uma lei ali, lei número tal, foi um político que criou aquela lei. Exatamente. Né? Por isso que é importante, na época de eleição agora, é importante a gente escolher os nossos representantes, porque são eles que vão ditar como que a nossa vida em sociedade vai funcionar. Sim. Então é muito importante, as pessoas não têm a noção da gravidade, da importância do voto delas. Sim. Entendeu? Infelizmente ainda temos isso, né, no país. Sim. Essa coisa da venda de voto, a gente sabe que tem. Tapar os olhos com a peneira, né? A gente sabe que tem. Então antes de reclamar das obrigações, voltamos às obrigações que a gente está falando. A sua obrigação como cidadão não é vender teu voto. É analisar os candidatos que estão, né, postos ali na mesa, e poxa, eu vou votar no melhor da cidade, né, tem mais competência para estar lá, tem as melhores ideias. Não é o cara que vai pagar o churrasco, não é o cara que, né, vai prometer um cargo no órgão tal. É verdade. Né? E muito maior também do que isso, Guilherme, é a consciência que o seu papel como eleitor ele não termina, por exemplo, esse ano, no dia 6 de outubro, quando você for lá digitar o número na urna. Na verdade, ele começa, porque depois quem foi eleito
cabe a gente participar da vida pública. Então, por exemplo, normalmente quando uma lei nova é aprovada, acontecem as famosas audiências públicas, que eles querem ouvir os setores da sociedade, o que eles pensam sobre determinada lei. E aí, muitas vezes, as leis são passadas assim porque a sociedade não participa. Então, quem é realmente interessado, né, e talvez aquela lei vai afetar um setor público, deve lá dar sua opinião. Olha, eu acho que essa lei aqui não vai ser boa pra gente. Por quê? Por isso, isso, isso. Não, eu acho que essa lei vai ser favorável pra gente. Porque, mal ou bem, pode ser o político mais corrupto que for. Mas se ele for eleito, quando ele for eleito, muitas das leis não são aprovadas assim sem consultar as pessoas. Muitas vezes há uma consulta pública para poder saber o que a população acha. Mas muitas vezes a população não comparece. Política é só de 4 em 4 anos, né? No caso do município, ou no caso juntando o Estado também, o nacional, de 2 em 2 anos tem política, mas não é todo dia, né? Então, são coisas de interesse público. Assim. Eu acho que o cidadão, ele não tem, como a gente fala com um bicho grande, né? Você vê um boi, por exemplo, a gente não tem a noção da força que a gente tem. É verdade. Entendeu? Como cidadão, o poder que a gente tem para mudar as coisas. A gente acredita que o voto é lá na urna, hoje agora é digital, né? É só ir lá e depositar o voto na urna. Mas não é, a gente tem um papel muito importante. Se a gente participar de forma mais ativa da política, certamente a qualidade, inclusive, de quem vai se candidatar vai aumentar. A pessoa reclama muito, né? Tá muito ruim político, só tem, né? A pessoa só tem partido, né? Não, também não é verdade, tem muita gente boa também. Tem muita gente boa. Mas a pessoa critica, né? A população, no geral, critica muito a política, mas é o reflexo de por que as pessoas, né, têm essa visão dos políticos, né? Se você estiver mais ativo lá, todo mundo, né? Como nós, se a gente começar a participar das reuniões da Câmara, nas sessões, não todo dia, toda a sessão, mas de vez em quando, né? Voltar a fazer, às vezes ainda tem associações de moradores dos bairros. Tem alguns ainda, né? Então vamos lá, não deixa só o presidente da associação lá, não, vamos junto. Vamos pegar aí 3, 4 pessoas, vamos lá, uma vez por mês, saber o que está sendo feito para melhorar a nossa vida aqui, se envolver mais com a política. Sim, muito legal, cara, muito legal. E é importante a gente conversar sobre isso, porque faz parte, né? Você, mas, pô, a gente está falando sobre direito aqui, mas tem tudo a ver, gente, né? A questão da gente saber como votar é muito importante. É previsto na Constituição, né? Quando a gente estuda o direito, a gente não estuda só as leis infraconstitucionais que a gente chama, né? As leis federais, municipais, a base de tudo é a Constituição. Por isso você tem as ações, né, declaratórias de constitucionalidade, né, discutir, porque às vezes a LERJ, ou a Câmara Municipal, ou enfim, o Congresso, né, elabora uma lei, e essa lei é constitucional, porque ela pede na Constituição, que é o nosso norte, né, para que todas as leis abaixo dela sigam. Então, se você tem um artigo numa lei que é inconstitucional, ele está afrontando o que está na Constituição, você entra com uma ação dessa para discutir, não a constitucionalidade às vezes da leitura, mas só um artigo, um parágrafo da lei. Sim. Então, assim, a Constituição é o nosso norte para essas questões. Né? E ali no artigo 1º diz, né, que todo poder emana do povo, né? Então, o povo precisa exercer esse poder realmente, né, de melhorar as coisas realmente, passando pela qualidade também do voto, passando pela qualidade das nossas escolhas. Isso daí é fundamental, cara. Eu acho que se a gente entendesse realmente o nosso papel, né, como eleitor, que é o principal agente político, é o eleitor, né, que ele vai decidir, é o reflexo da sociedade que vai ser eleito, é o eleitor que vai decidir. Eu acho que passa por essa consciência, por exemplo, poxa, eu tenho que ser um eleitor consciente, eu vou analisar as propostas, eu não vou votar por favores, mas eu vou votar por condições que aquele candidato está mostrando. Por exemplo, o Brasil hoje, o único pré-requisito para você ser candidato a vereador numa cidade é você saber ler e escrever, você ser alfabetizado e maior de 18 anos. Você é maior de 18 anos e alfabetizado, você pode ser candidato a vereador. Isso. Minha visão, né, mas é a visão do Thiago, eu acho que tinha que ter pelo menos, cara, um conhecimento básico sobre leis, entendeu? Tinha que ter alguma coisinha ali, mas diz a Constituição que não pode botar critérios, senão não tem uma questão democrática de representatividade, né? E aí você começa a limitar a representatividade. Mas é muito ruim, né, a gente ter pessoas, por exemplo, que são eleitas
não estou falando do caso de Bom Jardim, não, gente, estou falando do Brasil em geral, mas pessoas que são eleitas que não sabem nem o que estão fazendo lá, não sabem o que é uma lei, não sabem o papel dela, não sabem o que é um vereador, não sabem o que é um deputado, então ela está lá só porque ganhou. Eu tenho, assim, me chamaram, né, para um candidato, eu não quero me envolver com política, né, pelo menos não no momento, mas uma das ideias que eu tenho é diminuir o salário do subsídio, né, o salário do subsídio, pelo menos do vereador. Eu acho que o papel do vereador tem que ser porque ele quer fazer um bem para a população. Eu acho que todo trabalho tem que ser remunerado, né? Não acho que o cara tem que trabalhar de graça, né? Mas eu acho que passa muito hoje, aquilo que você falou. Muitas das vezes os candidatos, né, querem concorrer a um cargo político porque o salário é bom, né? Eu acho que ele vem para 11 mil, se não me engano. Por aí. Então, assim, quem não quer? Inclusive, na Câmara uma vez por semana, né? Tem gente que trabalha, tem gente que não vai só ali na Câmara, né? Para ficar presente na sessão. Tem gente que realmente faz o trabalho dele. Mas boa parte, né, é atraída pelo salário, pelo subsídio, né? Então, se você coloca o subsídio mais baixo, você vai fazer, poxa, o cara que realmente quer fazer uma coisa pela cidade, ele vai lá, ele tem a profissão dele, que tipo ele tem isso, né? A profissão política, né? O cara quer ficar na política, é eterno. Tem gente aí 20, 30 anos na política. Então, assim, o cara tem a profissão dele e vai ser político também. Ele vai se sustentar com aquilo que ele ganha. O cara é advogado, ele é médico, ele é qual for, né, a profissão dele, e vai ganhar um subsídio lá, X, para que ele, né, seja suficiente para ele trabalhar, né, receber alguma coisa pelo trabalho, uma contrapartida do trabalho dele, e fazer o trabalho em prol da comunidade. Sim, porque existe hoje um carreirismo, né, dentro da política, né? E se a gente for pensar, por exemplo, vamos botar Bom Jardim, né? São 11 vagas e vai ser 110 candidatos esse ano, né? Qualquer concurso público aí que o salário é bem menor, a concorrência é muito maior do que 110 pessoas, né? Então, se você for equiparar a quantidade de pessoas que são candidatos pelas vagas, é muito mais fácil, entre aspas, né, você concorrer para vereador do que você prestar um concurso público que você vai ter 1.000, 2.000 pessoas concorrendo para, sei lá, 3 vagas. Se você passar no concurso público, provavelmente você vai ter que estudar aí 3, 4, 5, 6 anos para passar. Sim. O vereador você vai trabalhar ali, né? Você pergunta, vamos contar só. Você sabe que o trabalho começa antes, né? Mas você vai ficar ali 2, 3 meses de agosto, outubro, né? Sim. No período de eleição, fazendo o trabalho. Você, né? É verdade. A chance de você ver mais maior, né? É e o esforço é menor do que você, né, se habilitar, vamos fazer um concurso para juiz, para polícia, sei lá, o que for. Sim, né? sim. Então vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Todo vale ter essa quantidade de todos os candidatos. Sim. Se fosse um subsídio menor, né, uma preparação melhor, certamente não teria essa quantidade de Um exemplo disso é o próprio cargo do conselheiro tutelar, que o subsídio é menor, exige uma certa qualificação, tem requisitos para poder ser candidato, e aí você vê que tem no máximo ali 20 pessoas que se candidatam para ser conselheiro tutelar. Então, passa muito por isso também, né? Agora imagina, se o subsídio for maior e tira os pré-requisitos para ser conselheiro tutelar, daqui a pouco pegar uma eleição igual de vereador, né? Exatamente, você provou meu ponto aí, né? Estamos juntos. Cara, Guilherme, agora mudando o viés do nosso assunto, eu queria saber como que a música, né, surgiu aí na tua vida, cara, porque você acaba conciliando, né, a sua profissão de advogado também com a sua banda, com a sua inspiração também para música, né? Você falou sobre a influência do seu pai, né, de você estar no colo dele, escutando aí o Pink Floyd, mas como que foi essa inserção da música na tua vida de ser apenas um ouvinte ou admirador e falar assim, poxa, eu também quero cantar, eu também quero ter a minha banda também, enfim, como que isso surgiu aí na tua vida, cara? Então, a primeira memória que eu tenho da música é essa, né? Meu pai me colocou no colo para ouvir Pink Floyd, devia ter 6 anos, mais ou menos, por aí. E fica todo esse ambiente, né? Música, estava ouvindo muita música, o pai gostava muito do som, então ele comprava sempre o som, eu gostava de ouvir música alta, e é o que eu tenho até hoje. Eu boto no fone e eu vou ficar surdo. Esse é música alta. Às vezes eu passo de carro, tá som alto, porque eu fui criado assim. Eu gosto também de som alto. Hoje a gente tá com a banda lá, vou botar fone, né? Pra ensaiar e tocar de fone. Eu não consigo me adaptar muito bem, tô tentando, mas eu gosto do barulho.
ensaio, barulho no palco. Então meu pai tem essa memória do meu pai. E eu não me lembro, porque o primeiro instrumento que eu identifiquei foi o piano. Não me lembro porque, engraçado. Eu devia ter uns 10 anos. Eu tinha meu pai e falei, ah, quero tocar piano. Aí eu até estudei com a saudosa Eunice, do Caçulinha. Me deu mais aulas de piano, uma tia minha também que morava ali próximo, me deu mais aulas de piano. E eu já começando a tocar já com as duas mãos, já demonstrando uma facilidade com o instrumento, desisti do instrumento. E na época meu pai comprou um teclado bacana, caixa, não sei o que, fez um investimento, né? E ele ficou super chateado. Ele viu, né? Meu pai tocava violão, né? Ele viu, poxa, tu tem talento pra tocar e você tá desistindo, não sei o quê. Aí, pai, não quero não. E aí fiquei, cara, uns 2 anos mais ou menos, ouvindo música, mas sem mostrar interesse pro instrumento. Até que um dia meu pai começou na época, pessoal, eu tô com 40 anos, né? Não parei de estudar, mas... Parece não, cara. Brincando. Mas meu pai já tem 40 anos, então eu peguei a época da transição do LP pro CD. Meu pai tinha um monte de LP de rock e ele começou a sair CDs, né? Então esses discos de LP começaram a ser lançados em CD. Meu pai começou a recomprar, para CD no caso. E um dia ele colocou o Black Sabbath para tocar e eu, assim, fiquei apaixonado pelo som da guitarra. Eu parei o que eu estava fazendo e sentei com meu pai para ouvir música. Que som é esse? O que é isso? Né? Tal. Eu falei, assim, guitarra, não sei explicar. Eu quero tocar isso aí. Aí, não vou tocar, não, velho. Porra, você fez isso? Fez uma grana aí no piano, não vai tocar, não. E aí ele fez meio para sentir até que ponto o meu interesse era real. E fiquei puxando o saco dele. Meses. Eu tenho que cara, vou comprar uma guitarra mais ou menos para você vai tocar pra caixa do teclado. Não era nem prova pra guitarra. Sim. Para ver, né? E foi até que ele viu que realmente aquilo, né? Eu realmente me interessei pela guitarra. E aí, você fazia aula de música, né? Para aprender realmente a tocar. Ele, quando você veio tocar um pouco de violão, ele me deu umas dicas de violão, comecei a tocar em casa, e depois eu entrei numa aula até com o Wilson Luiz, deixar um abraço para o Wilson, da Escola de Música Teixeira. E depois fiz aula com outros músicos também de fora, o Miguel Cantinho, que é um excelente professor de jazz. O Ricardo Marins lá em Niterói, ele até é diretor do Melhor da Noite na Band. Então eu investi também na questão da música, né? Isso ficou, isso me marcou. E eu tinha o quê? 97 mais ou menos, uns 15, 16 anos, o pessoal de poder me procurou aqui em Morandim. Porque na época o Frank, um abraço para o Frank também, que é o professor que estava aqui com o Wilson também. Me indicou pra galera. O pessoal falou, tô querendo montar uma banda, tem algum guitarrista pra indicar? Eu falei, tá um nome mesmo no jardim, conversa com ele lá. Aí veio o Dalter, um abraço pro Dalter, Patrick Faia, me procuraram e falaram, cara, a gente tá com um projeto de fazer música autoral em inglês, rock and roll. E quando eu estava já na aula com o Frank, eu sempre tive isso, mas o Frank sempre me botava pra improvisar. Eu aprendi uma escala, né? E ele ficava no violão e eu ficava improvisando. Eu adorava criar coisas minhas. Aí quando eles trouxeram essa proposta de fazer música autoral, eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí a gente começou com a banda. Banda de garagem, né? Hoje em dia a gente não tem mais tanto, mas na época a gente não tinha facilidade que hoje a gente tem, né? Hoje você compra uma plaquinha de som, né? E você grava em casa, né? Com uma qualidade muito boa. Na época não era assim, né? Mas eu não tinha home studio. Você tinha que ter uma gravadora para gravar algo seu. E aí a gente começou assim, o Wilson abriu um estúdio com o Jardim, a gente chegou então a gravar uma música com ele, depois o Tiquinho também no estúdio, tá até hoje aí, né? Tiquinho é fera. Fera. E a gente acabou gravando um disco. Nós outros empresários lá de Cordeiro, gravamos o primeiro disco e tudo mais, e aí a coisa foi caminhando na época com uma banda chamada South Cry. Até no Spotify, se o pessoal quiser depois também curtir, né? A gente viajou pra fora com essa banda, a gente pode tentar nesse assunto aí. Como que foi essa questão de viajar pra fora com a banda? Então, a gente gravou o primeiro disco assim, com recursos próprios, né? O pai ajudou, o tio ajudou também, e a gente conseguiu prensar 1000 CDs. E a gente não tinha nem instrumento direito, cara. Eu até tinha, né? Uma caixinha pequenininha, uma guitarra também, mas enquanto meu pai tinha comprado pra mim, e a gente ensaiava assim. E aí, vamos gravar um CD, ver esse apoio desse
empresário lá de Cordeiro, o resto da banda era de Cordeiro. E a gente gravou, conseguiu gravar o meu CD. Aí vendemos os 1000 CDs, cara, lançamos 1000 CDs, vendemos todos. Que legal. Aí com a grana, a gente tinha até que pagar o empresário. Não, pode, empresário barra tio. Não, uso o dinheiro para vocês comprarem os instrumentos de vocês, depois você me paga o resto. A gente até pagou uma parte, né? E chamaram o tio Veloso aí. Paga, depois você me paga o resto. E aí a gente foi, cara. Uma banda lá que dava, né, para comprar com dinheiro, também não era grande, uma quantia, né? Mas conseguimos nos equipar e a gente começou a tocar. E nesse meio do caminho, esse meu tio chamou a gente para, não, vou ser empresário da banda agora de vez. Maneiro. Aí a gente já foi gravar um segundo disco no estúdio mais, né, mais assim, com mais estrutura na época, né? Que até hoje grava Zé Ramalho, grava galera lá, né, galera da alta e da música. Sim. E aí a gente acabou de gravar esse disco, cara. O vocalista Dalton conheceu um empresário americano. Então a gente fez 1000 discos também para vender e a gente conseguiu nem divulgar, porque já surgiu esse empresário querendo levar a gente para os Estados Unidos. E eu queria lançar um disco novo. Né? Não, vamos trabalhar um disco novo, vamos gravar um estúdio melhor ainda, fazer um trabalho para vocês, né, ir para o mercado americano. E tudo isso em inglês. Até então as músicas autorais tudo em inglês. Tudo em inglês, só falava inglês. Ele adorou o som da banda, lançando desses 2 trabalhos. E perguntou, tem mais música? Que tem. Mais música para 2, 3 discos. Então vamos procurar. Ele encontrou uma produtora lá, entrou em contato com o Roy Z, que é o empresário, produtor lá no Baden. Enfim, procurou os empresários dos Estados Unidos e achou a Silvia Messi. Não sei se o pessoal conhece, é uma banda mais recente até que ela lançou, que é o System of a Down. Ela que lançou o System of a Down, o Grammy com Johnny Cash, assim, ela é super famosa, né, no meio. E aí ele falou, vamos gravar na Reed, na Califórnia, no estúdio dela. Legal, cara. E vamos tirar visto. E aí foi um problema. Porque, apesar de já terem se passado, né, na época de 10, 12 anos do atentado dos anos 70, ainda era muito difícil conseguir visto. E a gente tentou de tudo, visto individual como visto, como banda, para ensinar música brasileira lá. A gente gravou na época até algumas coisas nacionais, Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, tem coisa do Polo Rock, assim, a gente sentou para gravar, para apresentar o material, para convencer o consulado de dar o visto. Thiago, nem assim, cara. Os caras nada deram visto, nada. Aí esse empresário falou, cara, mas então para onde a gente pode ir? Já que não pode ir para os Estados Unidos, vamos tentar um lugar que não tenha tanto problema com o visto. Ele falou, cara, o único lugar que a gente pode ir, né, que o estúdio seja tão bom, é Bahamas. Pô, a gente falou assim, cara, Bahamas é algo como se a gente quisesse, sei lá, o futebol sonha em jogar no Wembley. No estado no Camp Nou, comprando assim fora, né? De cogitação. Aí, cara, não custa nada mandar uma mensagem e perguntar. Aí ele mandou mensagem lá pro dono do estúdio. Eu falei, não, tô com um junho aberto aqui. Eu falei, pô, cara, mas que grana, né? Pra pagar esse ano. Não, cara, dá um jeito aí, traz ele. Ele gostou do som pra caramba, da banda. Eu falei, não, eu adorei o som dos meninos, traz eles pra cá. A gente ficou em junho de 2010, durante a Copa do Mundo lá, gravando um disco. Em fevereiro, o Iron Maiden estava lá, gravando um disco. Em junho, já conhecemos o dono do estúdio, foi o engenheiro de som do Led Zeppelin. Então, foi uma viagem, cara, muito bacana. Fomos um mês em Bahamas, gravando aí Que maneiro, cara. nos 3 maiores estúdios do mundo. Bahamas é América Central. Caribe, né? Caribe, é espanhol aqueles. Espanhol, inglês. Não, é inglês, está muito perto dos Estados Unidos. Que legal, 30 minutos, eu não lembro de qual cidade, cara. Mas é muito próximo, tá? Direto, né? A gente ficou no condomínio, toda hora eu passava bem pertinho, cara, da gente assim, porque o pessoal fazia assim, alugava muito pro final de semana. Então o pessoal vinha dos Estados Unidos, ficava no final de semana e voltava. A gente ficava mudando de apartamento direto no condomínio, porque sempre estava alugado para alguém. Então lá normalmente é americano, né? Em inglês, né? Que maneiro, cara. Na sala. E a partir daí como que foi, cara? Vocês gravaram lá, e aí quais foram os próximos passos a partir daí? Então aí a gente falou, cara, agora vamos conseguir o visto, né? Poxa, empresário americano, a produtora americana, né? Fomos, né, viajamos para um lugar até próximo dos Estados Unidos. E não ficamos ilegal, o medo deles é esse, né? Era a gente ir para lá e ficar ilegal. Carta de recomendação, produtora, enfim. Fomos de novo para tentar o visto, e de novo.
Os caras barreiraram pra gente. E aí, por conta disso, a gente chegou no ponto, Thiago, que você não tem muito mais para onde ir. Sabe? Porque assim, a gente foi sempre tendo perspectiva como banda. Primeiro foi gravar, a gente conseguiu gravar. Aí, segundo, o nosso mercado sempre foi alejando os Estados Unidos, porque tem mais a questão do rock, né? O Brasil até tem um cenário aqui underground do rock. Você tem bandas como Angra, Sepultura. Aí você vê que o caminho dessas bandas todas é feito lá fora. Estados Unidos, Europa e Japão. Basicamente isso. Então, nosso pensamento, sabendo disso, sempre foi visando para lá. Quando a gente conseguiu, a gente falou, cara, a gente não está conseguindo sair daqui, não tem mais o que fazer. E aí, o vocalista tinha conseguido já o visto, né, de turista. Ele falou, cara, eu vivo lá no Brasil, eu vou embora. E ele foi morar nos Estados Unidos, mora lá até hoje. E a gente acabou ficando aqui, a banda acabou se dissolvendo, né? E aí veio o Bando de Pulso. Um abraço pra galera do Software do Bando de Pulso aqui, que é a banda que eu tenho hoje, né? Que maneiro, cara. Mas nesse processo de gravar lá em Bahamas e tal, vocês não conseguiram, a partir dali, né? Por exemplo, o disco que vocês gravaram lá, não conseguiram vender, não conseguiram engajar, por exemplo, esse mercado europeu, ou do Japão, por exemplo, não conseguiram nos Estados Unidos, mas não conseguiram também pensar, por exemplo, vamos para Portugal, tentar alguma coisa ali, começar já na Europa, isso não chegou a passar na cabeça de vocês, de pelo menos, se nos Estados Unidos não deu certo, tentar ir para o mercado europeu, outra via? É porque assim, toda a nossa base era americana, entendeu? Da produtora, do empresário, então você demandava até um investimento financeiro muito maior. Entendi. Entendeu? Para você ir para outro país, né? Assim, é difícil, né? A música em geral, né? Independente do estilo que a pessoa, o gênero que a pessoa está cantando, tocando, é algo difícil no Brasil, né? A pessoa viraliza, hoje o termo viralizar, né? Mas não é tão fácil, né, cara? Você demanda bastante coisas ali para que você consiga não somente viralizar, mas se depois de viralizar, fazer um planejamento que aquilo se mantenha. Porque se a gente pensa hoje, por exemplo, no cenário musical do Brasil, são poucos novos lançamentos que se mantêm. Tem pessoas que lançam uma música, a música vira chiclete, depois ela some. Então, hoje penso eu que não existe um trabalho, ou se existir, está muito fraco no sentido de criar uma cultura realmente para que aquela música, independente do gênero, hoje o sertanejo está muito em alta, mas que aquele cantor lance uma música, aquela música fique na boca da galera, na cabeça da galera, e aquele cantor lance uma segunda música, uma terceira música, um álbum e faça sucesso. Sim. Hoje acaba que o sucesso está muito relativo e muito instantâneo. Uma música que lançou 3 meses atrás já é considerada velha, né? Eu acho que passa muito também pela velocidade da informação, né? Hoje a internet, você vê que dificilmente você tem uma música de mais de 2 minutos, 3 minutos, não passa. Por isso começou até com a rádio, né? Porque o trabalho do artista não é só você gravar, né? Você pensa, mas vender um disco lá fora, quando você passa, existe um caminho, né? Na época era muito no disco, hoje você tem os streams, né? Certo. Mas você tem um caminho, você não adianta você só lançar um disco. Você gravou um disco, beleza, mas o que eu faço com isso? Então, para você divulgar o disco, na época, né? Você tem que sair para fazer os shows. E hoje também, né? É assim. Você sair para fazer os shows para divulgar o trabalho. Hoje você tem a internet, né? Que assim, acabou com a questão do disco, né? Tanto que o mercado fonográfico aí, grandes gravadoras, praticamente todos estão quebradas, né? Não tem mais. E hoje o cara baixa um programa em casa, um Pro Tools, pega uma boa placa de som, faz um excelente estúdio de casa. Verdade. Hoje, antigamente, você pegava a Abbey Road, né? Onde os Beatles gravavam e tal, era um estúdio gigante, né? 3, 4 salas enormes, Bahamas mesmo, uma sala enorme, né? de gravação. Isso acabou. Você faz um quartinho, você faz um estúdio maravilhoso, excelente qualidade, né? Então, você tinha um caminho para você estabelecer e conquistar um público. Hoje, o que eu penso também é assim, você tem a velocidade da informação. Isso está afetando a qualidade das músicas. A pessoa assim, totalmente radicalmente contra a censura. Eu acho que as pessoas têm que ouvir aquilo que eles quiserem, e música passa pelo gosto, principalmente, né? O cara gosta daquilo que ele gosta. Mas eu acho que a música está perdendo um pouco o caráter, assim, introspectivo. Eu sei que a vida das pessoas está difícil, né? A gente vive muito empenhado, às vezes a pessoa quer, né, às vezes falar de um determinado assunto, mas antigamente você tinha músicas que
falar de festa, sair, tomar cerveja, como hoje acho que 99% das músicas que estão no mainstream, né, que a gente das mídias, né, das grandes mídias, é falando disso. Né? Ou traição. Ou traição, isso aí é música mesmo, até mais que sertanejo, né? E se trabalha muito hoje é com a figura, né? Um showman, você não tem mais a questão, às vezes a música é segundo plano, mas gosta da menina X, você está no memória da menina X porque ela rebola, entendeu? Porque ela usou a roupa tal, mas e a música? Por que ela está falando a música dela? O jovem está ouvindo, né? Porque eu acho que o papel da música é um papel de transformação da sociedade. Né? Com a música, quantos eventos históricos importantes, né, a música esteve presente. É verdade. Né? A ditadura, no estado do Brasil, a ditadura, né? Sempre teve um papel fundamental de transformar a sociedade. Sim. Agora a gente não pode se formar numa sociedade, a gente está preocupado em festa. Se eu fui traído, se eu vou beber, se eu vou usar o hoje tem muita sustentação dela, o carro, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é importante você ter um momento para você se divertir e a música servir como base dessa diversão, né? Você não vai estar na balada ouvindo Pink Floyd. Hoje em dia até remixam, né? A gente estava conversando, não quero te cortar, mas a gente estava conversando sobre isso essa semana passada no caso, né? Que a criatividade, penso eu, que chegou num topo, que as pessoas não conseguem criar mais nada, tipo assim, é sempre uma repetição. O que está acontecendo no movimento hoje? Eles estão pegando as músicas antigas e dando uma nova roupagem nela, pegando a música antiga e colocando uma batida diferente, um remix em cima dela, e essas músicas estão voltando a se tornar populares, não no formato original dela, mas num formato mais animado, né? Então, hoje é o mais normal que tem, né? Eu não frequento, mas muitas vezes as pessoas vão num show ou numa balada e tem uma música antiga com uma batida em cima tocando, cara. Eu vi o Elton John. Foi... Esse nome da música do rádio. Sacrifice. Eles pegaram 2 ou 3 músicas e fizeram uma faixa só. Ele gravou com a Dua Lipa. Foi com a Dua Lipa. Eu só não lembro qual foi a que foi, mas acho que foi Sacrifice, sim. Ele gravou com a Dua Lipa e deu uma encorpada, né? A Dua Lipa entrou com uma versão dela em cima da música. Ficou até legal, tal, né? É uma forma também de atrair essa juventude hoje, que eu acredito que não vai ter paciência para ouvir 5 minutos ou 6 minutos de Californication. Não vai ficar lá, né, escutando Californication um tempão, né? Eu lembro dessa música, eu gosto muito, porque na época de rádio, né, eu fiz 7 anos de rádio, né? Comecei com 17 anos, então eu gostava muito de trazer essas músicas para minha programação, né? No meu programa eu sempre trazia Elton John, sempre colocava também de Red Hot Chili Peppers. Acho que assim que fala, se não me engano, né? Mas eu gostava de trazer essas influências diferentes, porque se você, até hoje piorou muito, né? Eu confesso para vocês que eu não ouço muito rádio hoje em dia, né? Mas na minha época já estava com um boom muito grande de sertanejo universitário, que você trocava de estação de rádio e era praticamente as mesmas músicas que ficavam tocando. E meus ouvintes, por exemplo, falavam comigo: pô, Thiago, eu gosto de escutar teu programa que você traz músicas diferentes. Sim. E essa é uma pegada que eu tentava trazer. Não que eu não colocasse, mas eu dava uma atenção especial também para trazer músicas que não fosse somente nessa questão de festa, traição e blá blá blá, mas sim umas músicas que marcaram gerações, né? Tem famílias aí que foram começadas, né, iniciadas com a trilha sonora de muitas músicas, né? Trazendo para o cenário do Brasil, né? Roupa Nova, né? Quantas pessoas, né, que não tem uma história de amor, né, escutando as músicas do Roupa Nova, cara. Então, a gente precisa valorizar. É a nossa cultura, né? É a nossa história. Né? Eu acho que a gente não pode, eu faço até quando converso com a minha esposa sobre música. Eu sou muito apaixonado por música, né? Eu tenho essa coisa com a mensagem da música e tudo mais. Eu acho que, não tenho nada contra, assim, eu não gosto, tá? Não ouço, sabe, universitário, não gosto. Mas respeito quem gosta, certo? Né? Como eu falei, eu gosto da pessoa. Mas eu acho que o que está acontecendo hoje na nossa sociedade é que há um movimento de resumir as pessoas, é só isso, sabe? Eu só sou isso aí, sabe? A pessoa não é incentivada a ouvir algo fora daquilo, porque eu tenho certeza que essa pessoa que ouve sertanejo universitário, ela tem um momento dela de
né, ir para balada, ouvir, passa por uma bolha ali, que ela talvez se identifique com a letra. Mas eu tenho certeza que às vezes ela está em casa, ela está triste com algum problema. Ela tá, né, alguma coisa, é o livro. Eu tento sempre fazer essa analogia com o livro. Tem dia que você quer ler um livro, né, você vai ler um gibi. Pô, a cabeça passada, vou ler um gibi aqui, né, que é uma coisa mais leve. Mas, pô, você também tem que ler um livro que vai te trazer uma questão, né, uma Clarice Lispector, um romance, uma literatura mais, que toque mais em alguns pontos seus como ser humano. Acho que é a mesma coisa a música. A música ela tem que te trazer, né, algo que te acrescente além daquilo ali. Senão você resume a tua vida a só aquilo. E eu acho que a música ela tem um poder, cara, de levar a gente para viagens interiores, né? Você sente um blues, um jazz, um rock, um MPB, um rock, né? São alguns nomes, se quiser lá. Poxa, você tem na letra muito boa, você tem instrumentistas muito bons, né? Tocando, você tem um solo de guitarra, um solo de gaita, de violão, piano. Como isso mexe com a gente, não é só a questão do cantor em si e da letra, é a mensagem que o instrumento também te passa. Então eu acho que, né? E eu falo isso com a minha esposa, eu fico assim, não é com pena, cara, mas assim, eu sinto que as pessoas que não têm acesso a isso, porque muitas vezes as pessoas também têm acesso. A gente já falou sobre aquele palco por aqui, falar de alguns artistas que as pessoas nem conhecem. E eu fico triste, exatamente, triste de elas não terem essa oportunidade de conhecer outras coisas e se resumir só aquilo que você está falando. Esse meu contexto, né, musical é só isso aqui. Quando você tem um universo, você está preso numa caixinha, que é né? Quando você deixa que ele tem que deixar de ouvir, não. Mas que ele possa ouvir outras coisas também, né? Bacana, cara. E isso é muito interessante, porque eu lembro que na época de escola, né, os meus professores, principalmente os professores de português, né, e arte também, muito, né, uma influência muito grande, muitas vezes trazia essa influência de música também para dentro da sala de aula, cara, e foi um contato que eu tive, e eu estava no colégio público, cara, um Ramiro aqui e tal, e eu achei isso muito interessante porque era uma possibilidade da gente ouvir algo que talvez dentro de casa ou no dia a dia a gente não ouvia, né? Então meus professores sempre traziam uma música diferente, por exemplo, Legião Urbana, né? Sim. Nossa, quantas vezes que eu lembro da professora de arte trazendo Legião Urbana pra gente e pedindo pra gente fazer um trabalho em cima da letra da música, cara. Então, olha que bacana de incentivar, né, a criança ou adolescente a escutar, né? Porque talvez é uma perspectiva que você não tinha acesso, mas através da escola a professora te apresenta e a partir dali você começa a admirar. Eu lembro que uma vez a gente, na escola, teve uma música do Legião Urbana, né, que Pais e Filhos, né, que gerou uma discussão entre a gente, né, sobre o conteúdo que o Renato Augusto, né, que Legião Urbana queria trazer com a mensagem de pais e filhos, né, e pra gente que era adolescente na época tinha tudo a ver, né, sobre a questão de tratar de suicídio e tudo mais, e blá blá blá. Então gerou uma discussão boa dentro da sala de aula, né? Então acho que interessante. Eu lembro também, né, cara, de uma aula. Olha que interessante como que a música ela marca a gente, né? Eu lembro de uma aula eu não vou lembrar o nome da música dele, do Zé Ramalho, mas provavelmente você deve conhecer, que ele começa a contar sobre a história de um pedreiro que ele construía o prédio e ele não podia entrar dentro do prédio, né? Tá vendo aquele prédio moço, né? Sim, essa música, mas eu sei que você cara, essa música marcou a gente de uma forma assim, eu ouvi os colegas assim, chorando, velho, porque era a primeira vez que a gente tinha escutado. E aí a professora trouxe escrito, né, pra gente ir lendo a música e escutando a música, né, cara? É legal, né? A gente vê como que boas músicas impactam na nossa vida e podem mudar realmente o nosso jeito de... até a gente enxergar o mundo, né? Porque assim, você vai ter música que vai falar de amor, outra música vai falar de política, outra música vai falar, né, de um problema X. É o que você falou, então a música, você pega o Chico Buarque, né, você cria uma juventude contestadora. Né? Você cria um pensamento crítico, assim como a literatura, né? Sim. A pessoa que também gosta muito de ler, ela vai criando um senso crítico para ter nas situações. E não sei se é um plano político, sabe? Não estou falando de partido, não, estou falando de coisa ampla.
de que as pessoas é interessante não ter um povo educado, um povo que gosta de música e desenvolva esse senso crítico. Porque a partir do momento que você cria uma população que questiona as coisas, você começa a não aceitar mais qualquer coisa, qualquer discurso político. Sim. Né? Qualquer coisa que a pessoa vai falar para você, você vai dizer, não, por que isso aqui? Está falando isso por quê? É assim mesmo. Não é. Como o Chico fazia, as letras dele faziam se questionar. Sim. Né? Caetano, Gil, né? As músicas do rock, o rap, né? O rap também tem questão social muito forte. Né? Então, por que essas coisas estão fora do mainstream? Por que né? Isso não está sendo apresentado para as pessoas? Eu acho que tem algum motivo aí. Talvez não fazendo pessoas cansarem, né? Distraí-las com aquilo que é, né, mais simples, de beber, de sair, de ser traído e não sei. É verdade, é uma reflexão. O nome da música é Cidadão. Cidadão, Zé Ramalho. Se você nunca escutou, escute. O Zé Ramalho é um dos artistas que eu mais gosto no Brasil. Acho que une letra, música, sabe? Consegue fazer essa junção das coisas todas, né? De forma... Eles tem uma música muito boa, um instrumental, mas você pegar letras, letra ruim. Por isso ele botar uma letra melhor na música, né? Sim. Ele consegue. E isso é muito bom, cara. Tem artistas muito bons no Brasil, né, cara? A gente precisa valorizar. Tem muita gente no underground, que a gente fala, né? Muita gente escondida, cara, no underground. Você vai nos festivais de música, cara, quanta gente boa tem, cara. Legal, né? Gente boa, um monte de estilo. Acontece muita coisa, cara, que as pessoas não conseguem olhar para esse viés. Você tem festival de blues em Beachport, em Minas, que, porra, tem que dar pra caramba. Você tem os street blues em Friburgo, na região. Você tem muita coisa legal acontecendo, entendeu? Mas é o que eu tô falando. Você tem que apresentar essas coisas para a população, geral, porque às vezes não ser toda da sociedade. Isso fica a crítica pra gente, né? Que de repente não traz para essas pessoas isso também. Acho que a coisa também tem que ser ao contrário, não é esperar só o poder trazer, mas a gente trazer as pessoas para esse mundo, entendeu? A gente está envolvido com isso, com o blues, né, com os estilos. Vamos apresentar para a galera. O público geral se interessa, mas tem coisa que a pessoa gosta, mas não sabe que tem, que existe, né? Acho que é muito legal, por aí também. E hoje como que tá? Você falou que você tá com uma banda, né? Como que tá hoje a carreira de vocês na música? Então, a gente tá com o Bando de Blues, né? Um abraço pra galera aí. Qual o nome da banda? Bando de Blues. Bando de Blues. Isso. A gente tocou aqui em Bom Jardim, agora no Festival de Viado, no domingo. Legal. E a gente apresenta assim, coisas do repertório autoral, a gente também trabalha com música autoral, estão todas no Spotify, se você quiser. Deezer, Spotify, YouTube, né? Quem quiser curtir aí, conhecer o trabalho da banda. Que maneiro. Acessa lá que acho que vai gostar. E a gente trabalha também com os covers, né? E a gente tenta trazer um pouco do não mainstream. A gente toca algumas coisas conhecidas, Beatles, né? A gente toca o Senso Blues Boy, normalmente a galera não gosta, mas muita gente passa a gostar porque ouviu a gente tocar, aí vai procurar no selo, vai procurar no selo autoral. E a gente está agora para lançar o próximo EP, com 4 músicas. Falta terminar de gravar as guitarras, né? Algumas coisas lá de metal, tem sopro e tal. E vamos lançar o próximo EP. Eu te aviso aí pra gente bater um papo, se for o caso, sobre isso aí. Trazer a galera, pô. Trazer a galera da banda aí. Vamos falar do trabalho novo. Sim. E está ativo. Agora a gente está com o show Cordeiro, vou ter um evento Cordeiro que é 7 de setembro, 2 Barras, a gente está com uma agenda aí. A gente tem que pegar essa agenda aí. Não, cara, e tem Instagram para o pessoal poder acompanhar, para o pessoal ver a agenda onde que vocês estão tocando? Tem, @Bando de Blues. Bando, em vez de banda, Bando de Blues. Excelente nome, inclusive, cara. Muito legal. Muito legal. Foi ideia do baterista lá. Você vai ficar tão feliz, tô falando isso aqui agora. Muito bom, cara. Porque a gente toca um pouco de tudo, né? Então é meio que assim, um bando de blues. Vários artistas, Ronnie Vogue, Eric Clapton, né? A gente passeia aí pelos ícones do blues e faz um som autoral também, né? Sim. Dentro do blues. Infelizmente a gente não conseguiu ir domingo lá pra gente poder prestigiar. A gente estava se programando, mas a gente também está fazendo prestação de serviço nesse período eleitoral aí.
é complicado, né? Não tem outra oportunidade. A gente vai estar rodando aí com a banda. Quando tiver lá em Duas Barras, você fala. Dia 7 de setembro já tem compromisso já. Infelizmente não vou poder ir em Cordeiro, mas quando for em Duas Barras, você me fala que a gente... Deixa eu só fechar o... Eu vou ver sondagem, né, pra gente participar do evento, mas eu não posso divulgar, porque a gente não sabe se vai se concretizar, né? Mas provavelmente Duas Barras também, acho que outubro. Muito bom, cara, muito bom. Isso daí é legal e traz cultura para as pessoas também, não? Tô falando que o sertanejo é cultura também, mas é outro tipo de cultura também, né? Tem espaço para todo mundo, né? Eu nem entendo, até aproveitando esse gancho, não é que a gente é contra o sertanejo, nada disso, porque eu gosto de Missata, eu adoro Missata. Tem o Daniel Moreira, você conhece, né? Não. Teresópolis. Ele volta e meia tá tocando aqui na região. Ele toca essa onda sertaneja toda. Muito bom, Sérgio Reis, como sabe, eu gosto, eu ouço, cara, eu gosto. Mas que não a gente é contra, sabe? A gente quer que as pessoas ouçam outras coisas também. Né? A gente está apresentando outras coisas para as pessoas. Sim. É porque hoje, infelizmente, né, a gente até pega um gancho do que a gente estava falando lá atrás, né, da política, né? Existe uma polarização em todos os sentidos da sociedade, né? Quando você fala de X, é que você odeia o Y, né? Ou se você é o Y, você odeia o X. Não é bem isso, né? A gente existe, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala, nem tanto mar, nem tanta terra, né? Tem ali a faixa de areia que é a praia, e é uma faixa que é muito legal da gente estar, porque existem coisas boas e a gente pode reconhecer coisas boas em todos os setores, né? Em todas as coisas, né? E a gente vê o papel social que existe em cada situação, mas a gente também não pode ter essa visão que quando a gente elogia um lado, é como se a gente odiasse o outro. É um prato de comida. Você gosta de comer arroz, feijão e bife. Mas, pô, se você experimentar aqui um prato X, né? Você não vai gostar tão bem, você não vai deixar de gostar disso aqui. Você vai comer mais uma coisa que eu incorporei no paladar, né? Sim, exatamente. É isso. Até dentro do próprio arroz, feijão e bife, vai ter aquelas pessoas que falam assim, você coloca o feijão por cima ou por baixo? Né? Aí já não, ei, por que absurdo? Eu coloco o feijão do lado. Mas essa questão, né, a polarização tá muito chato, né? Tá demais isso. Eu acho que a gente tinha que relaxar um pouquinho com essas questões, sabe? Mano, cara... porque a gente não pode falar tudo, mas isso aqui eu acho que eu posso falar, não tem problema não. Eu estava conversando com uma pessoa, cara, que a pessoa falou assim, não pode botar vermelho, que senão dá ruim. Gente, aonde já viu que uma cor vai identificar que alguém vai gostar de você ou não? Eu amo vermelho, eu gosto de vermelho. Não, o PT, ou, né, esquerda. Igual, eu amo vermelho, gosto da cor vermelha, mas eu também gosto das cores do Brasil. Verde e amarelo. Bolsonarista! Não, pô. Uma coisa importante, eu falo isso sempre com o meu sócio, a gente conversa muito. Eles até brigam, a gente briga direto, né? Eles se gostam muito, mas todo mundo está discutindo alguma coisa. E eu falo isso com ele, eu acho que o que o Brasil passa, cara, é que as pessoas estão sendo resumidas só a sua opinião política. Sim. Sabe? Ou você é taxado, né, como você falou, bolsonarista, extrema direita, ou esquerda, extrema esquerda, enfim. O ser humano é mais que político, né? Lógico que política é importante na nossa vida. Mas às vezes você pensa, cara, vou deixar de gostar do Thiago, sei lá, é Bolsonaro, ou é Lula, ou é Ciro, sei lá. Poxa, você não é só um eleitor do Bolsonaro, do Ciro, do Lula, seja lá de quem for, você é o Thiago. Em primeiro lugar, você é o Thiago. Você tem inúmeras qualidades, tem seus defeitos, assim como eu, como qualquer um. Então você resumir, deixar de ser amigo, aconteceu muito na política, né? Sim. Deixar de ser amigo das pessoas, não perder relações familiares, porque, né, o fulano vota em A ou B, isso para mim é um absurdo. Primeiro que não é democrático, né? Você não respeita as diferenças. Acho que a gente tem que respeitar. Pô, o Thiago vota no candidato X, eu voto no Y. Pronto. Estou tudo certo. Vamos continuar sendo amigo, continuar tomando cerveja, tocando junto, mas enfim. Rapaz, eu soube um negócio que eu achei um absurdo, que na época da eleição presidencial rolou uma lista por aí de pessoas que seriam esquerdistas e teriam que evitar de comprar ou de contratar, sei lá, o que fosse, né? Isso aí é esquerdista, então vamos deixar de lado. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Vamos crescer, né? É uma grande idiotice, né? Muito termo, mas pra mim, cara, isso não existe. Tá doido. Você julgar a pessoa por sua posição política, isso é uma coisa absurda. Eu
Eu gosto muito, cara, porque hoje em dia falar que você é do centro acaba levando pro lado pejorativo também, como se você fosse alguém vendido, né? Mas não, eu gosto de entender, eu, por exemplo, eu sou católico, né? A Igreja Católica tem a doutrina social da Igreja, e a doutrina social da Igreja diz que a preservação maior é a dignidade do ser humano. Tem que promover o ser humano, né? A dignidade do ser humano. Então, se aquele político, com aquela mentalidade, as ideias que ele promove a dignidade do ser humano na sua totalidade, saneamento básico, saúde, educação, tudo mais, ele é uma pessoa boa para ser votado assim. E não questão só porque ele levanta uma bandeira de identidade ou uma bandeira de um grupo, independente do que ele fazer, eu vou votar nele. Não, isso daí é time de futebol, né? Eu sou flamenguista, se o Flamengo estiver na Série C, né, se o Flamengo estiver na Série C, eu vou continuar sendo flamenguista. E pronto, não vou largar o Flamengo. Mas política não é futebol, cara. Política é uma parada que você tem que pensar racionalmente se aquilo que o candidato está propondo é bom ou não é, né? E não só porque, pô, ele diz que ele é a favor da família. Pô, mas será que as atitudes dele em outras áreas condizem com isso? Condizem com isso? É pra pensar, né, cara? Eu tô nesse assunto a gente nem gosta, né? Não, e o melhor de tudo, tá ali, a gente está pensando sobre política como que não é candidato. Olha! Cara, eu também tenho modo de olhar a política assim. Eu acho que algumas questões são pessoais. E o Estado não tem que se meter com isso. Assim, até certo ponto, né? Então, assim, eu acho que os candidatos se preocupam muito com esse tipo de questão que é individual, né? E esquece de promover o que você falou, o bem-estar social. Vamos se preocupar com gerar emprego, vamos se preocupar. Porque o que pouco se discute, né, dessas questões eleitorais é isso. Como é que está a economia, como é que está, né, a geração de emprego, então, saneamento básico, a saúde. Ou se fala disso de forma genérica, né? Você vê muito isso, o candidato fala, eu vou lutar pela saúde, pelo esporte, né? Mas tá, como você vai fazer isso? Né? Então, assim, as pessoas se preocupam muito em discutir questões que o Estado, em tese, não deve se preocupar, né? Assim, de forma genérica, vamos colocar, lógico, tem umas questões que o Estado, por meio do judiciário, por meio da elaboração das leis, tem que se intervir. Sim. Mas não é bandeira de ninguém. Sim. Né? É o que vira política. Exatamente. Estava assistindo o debate de São Paulo, né? Não voto em São Paulo. Não é vergonha, né? Eu não sabia, cara. O que o senhor acha sobre a alfabetização das crianças? Eu acho que as crianças com 8 anos têm que estar alfabetizadas. Eu também acho. E como, né? Eu estava assistindo a análise do pessoal do MBL, né? Falando sobre o debate também. E toda hora lá estava falando assim, como vai fazer? Como? Tá? Tem que entregar as crianças com 8 anos sabendo ler e escrever. Mas e como vai fazer isso? É fácil, é genérico, né, cara? É genérico, né? E é incrível como que isso se torna realmente popular. A gente tem um vídeo, né? De vez em quando no eleitoral viraliza, né? Como que é feito um programa eleitoral, né? Aí mostra, né? Assim, apoio o candidato. Aí fala assim, apresentador jovem com um sorriso alegre mostrando que o candidato vai trazer coisas novas para a cidade. Aí fala assim, o apresentador fala coisas genéricas mostrando gráficos simples. Aí, tipo assim, é assim, cara, entendeu? É coisas genéricas. A cidade é linda e vai ficar ainda mais linda. Você percebe, exatamente isso. Você percebe que, assim, eu acho que hoje o problema também no país é o seguinte, você tem que falar sempre politicamente correto. Se você criticar A ou B, eu não sou candidato a nada, mas se eu fosse, eu poderia criticar, né, falando A, falando B, mas não a pessoa. Sim. E nem embasar a sua propaganda sempre na crítica. Porque é muito fácil criticar, né? A pessoa está lá e não consegue, né, de repente, desenvolver o papel dela. Você só critica, você tem que tentar solução também. E parar com isso, de atacar o outro, porque, vou pegar aí a questão de ser preso, né? Em São Paulo, tem essas acusações de ambos os lados, né? No debate com dois candidatos. Um falando que o outro foi preso, o outro também foi preso com não sei o quê. Sim. Tá, cara, isso a gente já sabe, né? A última eleição bateram muito nisso, né? Também. Cara, isso todo mundo já sabe. Aí fica meia hora, né, um
sei lá, um debate de 1 hora e meia, 2 horas, não sei quanto tempo, mas você perde ali 30, 40 minutos para discutir o que é óbvio. Já foi priorizado, mas, cara, já foi julgado, o problema daqui para frente, o que você vai fazer? Isso aí as pessoas já sabem. O que você vai fazer para melhorar o país? A educação, qual é o seu plano concreto? Aí falar, né, a criança tentar alfabetizar as coisas, deixa eu ver numa olhada. O que você vai fazer para botar a escola integral? Né? Acho que para mim, o primeiro caminho, o primeiro passo para você mudar o país é a educação. Porque dali isso reflete outras coisas. Se você dá uma criança que educar, ela provavelmente vai saber que tem que lavar a mão antes de fazer uma refeição, escovar o dente depois, né, de se alimentar, na hora de dormir, né, enfim. Isso gera o quê? Quando ela escova o dente, ela não precisa de dentista, como bibliotecário. Isso reflete lá na saúde. Né? Então, você vê como que a educação está sempre atrelada a uma questão. Se ela tem educação, ela vai conseguir, né, se desenvolver um adulto que vai conseguir um emprego bom. Que vai ter emprego. O dinheiro do emprego vai estar. Tudo vem dali. Tudo parte da educação. E ninguém fala. Educação, assim, ou é genérico, ou se continua fazendo, né, o que. Então, algumas coisas estão certas, mas outras coisas eu acho que não estão. Então, eu acho que o primeiro caminho de estudo escola integral. O cara que criança vai entrar 8 horas da manhã no colégio e vai ser 4 da tarde. E lá ele vai aprender, né, a formação acadêmica mesmo, né? Matemática, inglês, história, etc. E ele vai ter uma atividade extracurricular também. Ele vai ter uma aula de música, ele vai ter uma aula de pintura, sei lá, as oficinas, né, de esporte. Incentivar, como os Estados Unidos faz, né? O aluno que se destaca lá nos jogos de basquete, eles ganham bolsa nas universidades depois, de Harvard, enfim, né? Sim. Colômbia, sabe? Sim. Então tem que promover, entendeu? Tudo começa com educação. Sim. É uma cultura esportiva também, né? Que o Brasil não tem muito, né? A gente acaba que o Brasil até é muito guerreiro nesse sentido de esporte, porque você vê que na Olimpíada sempre tem lá o ouro, prata saindo pra gente, bronze. Mas isso é porque eles são guerreiros, porque o Brasil não investe nada, né, no esporte. E tanto talento, né? Você vê que mesmo assim, olha quanto talento a gente não apresenta nas Olimpíadas aí. Sim, não sei se você lembra, né, na Olimpíada de 2016 no Rio, teve um medalhista olímpico de arremesso de peso. Eles fizeram até uma reportagem com ele, aonde que ele treinava, era um terreno baldio, irmão. O cara pegava um terreno baldio para ficar treinando e o cara foi medalhista olímpico. Agora imagina se desse uma estrutura para esse cara, né? Quantas pessoas no esporte hoje que poderiam ter um desenvolvimento, mas por falta de investimento a gente não tem, né? Porque quando se fala de esporte também é um fator genérico, né? Porque se remete a quadra, se remete a ter bola, se remete a ter uma escolinha de futebol, mas a gente não pode se resumir a futebol, né? Esporte não é só futebol e precisa ter um olhar especial para o esporte, né? E eu acho interessante, mas vejo que o Brasil não vai mudar muito por um bom tempo, porque não é interessante, né? Politicamente não é interessante ter esse desenvolvimento das pessoas. Então é triste, né? A gente volta, né? Aquela pergunta que eu fiz, né? Será que não existe um plano maior por trás disso? De deixar as pessoas ignorantes, né? Sem educação. Eu quero dizer, sem educação de qualidade. Sim, certo. Você acaba gerando ignorância nesse aspecto. Certo. Não é interessante para a classe política, eu estou falando municipal, de forma geral. Não é interessante você ter um povo, né, que não tem acesso às coisas? É verdade. Que se preocupe lá, né? Só com festa e esquece de ter uma crítica política sobre as questões. É o famoso pão e circo, né? É o pão e circo, é justamente isso aí. Exatamente. E aí você acaba do que acontece. Então, que eu acho que é um erro, né? Claro, a gente tem muita empresa, muito empregador que muitas das vezes, né, explora, né, o empregado, enfim, sabe? Mas acaba que recai sobre a iniciativa privada, no final das contas, né? Porque você vai pegar aí esse medalhista olímpico, normalmente o cara tem apoio, né, de uma empresa de material esportivo ou de suplemento, né, mas o Estado, se deixar o cara tirar, né, da iniciativa privada, que ajuda, porque assim, a outra questão que eu penso politicamente, eu acho que o Estado tem que se preocupar em desenvolver o bem-estar social nessas áreas, educação, saúde, né, ciência básica, tudo mais, e deixar o mercado para as empresas, porque não tem como todo mundo. Você falou do concurso, né? Da faculdade de Direito, né? Poucos queriam ser advogados.
Todo mundo vive com concurso público. E, cara, você não consegue absorver tudo com concurso público. Né? Tem poucas vagas, né? As funções do Estado. Então, o que você tem que fazer no país? Empreender. Então, você faz aqui. Eu faço advocacia, o cara quer uma padaria rápido, uma loja de roupa. São essas pessoas que geram emprego. A gente tem que focar nisso, porque o Estado trabalha com tudo que tem que trabalhar. Promover, né? Saúde, educação, segurança pública. E aí é mais fácil mudar, marca a população. Tá? Vá com a população. Quantas pessoas? É porque uma coisa assim, a posse da arma, né? Tentando voltando para o direito. Porque posse e porte são coisas diferentes. A posse é você, em casa ou aqui no seu estúdio, você vai ter uma arma aqui para falar, o cara vai entrar aqui para te assaltar. Né? Você vai usar a arma ali para se defender daquele mal que está prestes a acontecer. O cara que mora numa zona rural, até a polícia chegar, mora 30 km do centro aqui. Né? Até a polícia chegar lá, a família dele já foi assaltada, já foi estuprada. Então esse cara tem que ter arma em casa. Né? Posse, portar a arma e você andar com a arma na cintura. Dentro do carro. Dentro do carro. Dentro do carro. Então o cara vai para o bar armado. E hoje não vai tanto porque é proibido. Então isso inibe um pouco, né? Sabe que acaba acontecendo, né, esporadicamente. Você não botar isso na mão das pessoas, eles vão preparar todo mundo. Não tem como. Para portar isso. Porque normalmente, inclusive, você está num assalto, a pessoa dá a primeira orientação, né, dos agentes que trabalham com segurança pública, você não reagir. Aí você vai reagir. Aí você reage no meio da rua. E caso um tiroteio, e o outro que está vendo lá, não sabe nem o que está acontecendo, vai puxar a arma também para tentar te ajudar a matar um. Sabe, vai dar um tiro, vai matar um cara que está passando de carro, uma senhora que está passando na calçada. Então você tem que promover a segurança pública, é o Estado. É verdade. Então as pessoas misturam. Essas questões dão soluções simples, a gente volta na questão da solução simples. Sim. É mais fácil você botar a mão no cidadão e isentar o Estado do papel que ele é obrigado a fazer e dar, né, Se quiser lá. Foi de levar a solução do falar, viu? Show de bola. A gente já está caminhando para o final também. Aí você vai anotar aí para poder editar. Você quer concluir? Você pode isentar a mão do Estado. A gente tirar do Estado a obrigação que tem. Então parar com esse discurso de que tudo se resolve botando, né, se resolvendo com questões, com soluções, entre aspas, né, simples. É muito simples, resolver o problema de segurança pública. Bota a arma no cidadão. Não vai resolver. Vai gerar mais confusão. Falar, mas se o bandido sabe que eu estou com arma, ele não vai me assaltar, claro que vai. Porque ele também tem um. O cara bate frente com a polícia no morro. Ele não vai andar, ele tem uma melhor que surdo. Exatamente. Ele faz um morro com a polícia que está preparada para atirar. Não fazer também, né? Eu estava, não que eu me interesse, né? Mas estava pesquisando o preço de arma. Irmão pobre não vai ter arma em casa, não pode estar liberar uma lei aí, você vai comprar uma arma, né? Um revólver, mais simples possível, 12 mil reais, cara, 10 mil reais, legalizado, obviamente, né? Que existem os outros meios, mas legalizado, sei lá, na loja, comprar, registrar, cara, não é barato. Aí quem vai ter a arma, cara, infelizmente, não. E também é complicado, cara, porque eu vejo que a população está tão com um psicológico tão abalado, tu não tem psicológico para ter arma também, entende? O pessoal, se tiver um taco de beisebol, ou sei lá, ou um pedaço de madeira dentro de casa, num carro, se tomar uma flechada, o cara sai com um pedaço de madeira para bater no outro. Se tiver uma arma, para fazer o quê? Não é? A gente vê tantas brigas de trânsito, tantas coisas de trânsito acontecendo sem ter arma. Agora imagina, infelizmente, cara, é muito difícil, porque policial que é treinado, né? Todo tempo a gente vê um caso ou outro acontecendo de um policial à paisana acaba pegando a arma e, né, usando para outro meio. Agora imagina a população que não tem treinamento, não tem acompanhamento. Não tem psicológico, nem, né, discernimento para usar uma arma. Exatamente. É um assunto muito complexo, né? Vai muito além de liberar ou não. Né? É mais fácil você dar essa solução, entre aspas, para a população, e a população acreditar que ele estará seguro, não vai dar. Sim, verdade. Um caos. É verdade. Caminhando já para o nosso final do podcast, né? Eu só quero fazer um comentário sobre a questão do empreendedorismo que você comentou. Eu acho que uma coisa que o Estado poderia fazer muito
bom para o empreendedor é facilitar a vida do empreendedor. Muita burocracia. É muita burocracia, né? Muito imposto. Exatamente. Então, por exemplo, hoje o MEI, né? O MEI é legal, cara, mas só que ele é limitado, né? Eu acho que tinha que ampliar para o MEI mais possibilidades, porque hoje o MEI, se ele for botar na ponta do lápis ali, ele não consegue contratar direito, ele só pode contratar uma pessoa, e tem ali o limite de 81 mil anual. Então, se a pessoa acaba não querendo crescer muito, porque se você passa ali do limite de 81 mil, você já tem que entrar para o outro regime, e o outro regime é muito mais imposto. Então, acaba jogando muita gente para a irregularidade justamente porque o Estado não facilita para que aquele microempreendedor cresça, né? Sim. Então, você vê, a taxa de arrecadação do Estado é uma coisa absurda. E o que se gasta, né, com corrupção e tudo mais, isso não volta para o cidadão, né? Não. O Estado ele quer só arrecadar. Por isso que eu sou, assim, em termos contra o Estado. Eu acho que, como falei, quem vai gerir a sociedade é a própria sociedade. O Estado tem que estar ali com as leis, né, para a gente conseguir controlar, né, a sociedade, promover a segurança, a saúde. Agora, outros questões não tem como não, sabe? Sim. Vamos deixar as pessoas, deixa o mercado. Aí quando você tira, porque quando você abre uma empresa, né, poxa, eu quero abrir uma padaria, tá ali 10 funcionários. Poxa, se o Estado não está me sugando muita coisa, eu consigo pagar melhor. Né, porque eu não tenho tanto tributo para dar para o Estado, eu posso pagar o funcionário melhor. Né? Então você gera emprego. Sim. Então você facilita a vida do empresário, tirando a burocracia, né? Tirando um pouco o peso da carga tributária, você facilita a vida das pessoas, porque você vai gerando emprego. O que o Estado não pode fazer, gerar tanto emprego, é você que vai gerar, é o dono da roupa de roupa, né? É isso que tem que fazer. Não adianta, você vê, os municípios dependem muito de ar-condicionado, né? Todo mundo querendo sempre prestar para você, que é bom você ter, né, seu salário certinho no final do mês, né? O emprego público te dá isso, a estabilidade, né, a certeza do teu pagamento no final do mês. Claro que é uma coisa boa, mas isso não tem como ser para todo mundo. Como é que você faz? Vai todo mundo ficar estudando concurso, né? E durante esse tempo que você está estudando, você não vai trabalhar, né? Então assim, você tem que gerar emprego, e o jeito é empreendedorismo, cara. É a galera que está aí querendo abrir loja de roupa, abrir padaria, abrir mercado, abrir isso, abrir gerar emprego. É verdade. Se você desonera a tributação, gasta, né? Aí você o Estado arrecada e aquela utopia também, né? Utopia não deveria ser uma diretriz, na verdade. Vamos investir o que a gente arrecada de forma correta? Sim. Tá? Porque os caras hoje, infelizmente, o Estado arrecada, boa parte disso aí eles viraram, corrupção, um monte de coisa que não deveria. E aí, eu não aceito esse discurso. A gente não tem dinheiro para fazer tal coisa. Como é que não tem? Arrecada trilhões, tá bom? Você arrecada ali no país. Como é que não tem dinheiro? Dinheiro tem. Agora, o que está sendo feito com o dinheiro, a gente tem que ver. Tá errado. Não pode, cara. A quantidade de imposto que a gente paga no Brasil não é plausível você não ter dinheiro para investir na educação, na saúde, para promover, né, as ações governamentais. Não tem como. A conta não fecha. Sim. A gente arrecada como um país de primeiro mundo e devolve os serviços como um país de terceiro mundo. Pois é. Não é? Então, a gestão está errada. Não é que não tem dinheiro. Tem. Mas não querem usar da forma correta. Sim, é verdade. É verdade. Guilherme, muito bom te receber aqui no podcast, cara. Tem papo aí pra gente entrar, né, a noite adentro aí pra gente trocar ideia. E é bom quando isso acontece, dá aquele gostinho de quero mais, né, de um segundo episódio. E espero que você tenha gostado de vir aqui trocar ideia com a gente. Foi um prazer, cara. Muito bom bate-papo. Nossa, foi assim, parabéns a você pela sua forma de levar e conduzir a entrevista, assim, né? Que virou um bate-papo mesmo. Você deixa a pessoa tão à vontade, cara. E leva com tanta capacidade, um negócio que a gente fica super à vontade para falar, bater papo, né? Muito obrigado aí pelo convite novamente. Você, a Thalia, também, que está nos bastidores aí, obrigado. Está à tua disposição. Precisando, querendo um novo bate-papo, eu estou sempre à disposição, meu amigo. Com certeza a gente vai marcar para vir com a banda também, para a gente poder conversar sobre o lançamento. Vai ser bem legal, cara. Então a gente vai marcar isso mais adiante. Vai fazer acontecer. E agora, galera, antes de a gente encerrar o nosso podcast, a gente vai fazer o sorteio aí da ordem dos candidatos que vão estar
presentes aqui em setembro no nosso podcast. Como a gente divulgou no Instagram, os candidatos vão ser convidados e eles têm o direito também de não quererem vir, tá? Então não é obrigatório, né? Então a gente não está fazendo uma sabatina com ninguém. A ideia é a gente ter esse mesmo bate-papo assim, que eu tive com o Guilherme, tranquilo com os candidatos, né? A gente recebeu muitos deles como pré-candidatos, mas agora a gente quer conversar sobre o que eles pensam sobre o futuro das cidades, os planos de governo que eles têm, tanto para as cidades Cordeiro, Dois Barras e Bom Jardim, e nesse sentido assim, de uma conversa informal, espontânea, sem ter aquela questão de perguntas combinadas, e, enfim, eu acho que não é o papel do podcast nesse sentido. Eu acho que o papel eu tento ser como um representante da população que fariam perguntas genuínas para os candidatos, né? Então eu acho que vai ser nesse sentido que a gente vai abordar. A única questão que a gente vai trazer, e já trazendo aqui nesse final de podcast, é que todos os episódios que a gente iniciar com o candidato vai estar assim, olha, vai ter uma legenda embaixo, e eu sempre vou iniciar o podcast dizendo que tudo que ele for falar aqui vai ser de responsabilidade dele, é a opinião dele e ele que está dizendo, não é a opinião do Noir Podcast. Então, por exemplo, a gente sabe que candidatos vão citar outros candidatos, então não é a posição do Noir Podcast. A posição do Noir Podcast é dar a liberdade para o candidato expressar as ideias dele, mas a responsabilidade do que ele vai falar é dele, né? Então, a gente deixa isso bem claro sobre a posição do Noir Podcast quanto a isso. Então, a gente vai deixar isso bem especificado. Esse daí é de Cordeiro? Cordeiro. Vamos lá, Cordeiro. Os 3 candidatos, né? Cordeiro tem... Terra que eu gosto mais, né? Terra do coração. Aí a turma da banda é de lá, né? Que você falou. A minha adolescência foi muito em Cordeiro. A primeira banda era de lá também. Meu pai trabalhou lá 6 anos, no Itaú, né? Uhum. Então tem uma relação com Cordeiro assim que eu brinco com a minha cidade do coração, eu adoro Cordeiro. Vou olhar de Cordeiro, meus xodóis. Que legal. Eu trabalhei bastante tempo em Cordeiro também, cara. Um pouco gente boa, né? Pouco gente boa. Diferenciado. E lá em Cordeiro tem o Leonan, que está candidato à reeleição, tem o Rodrigo Romito e também tem a Jussara, né? Que são os candidatos a prefeito lá em Cordeiro. Então eu vou sortear aqui quem vai ser o primeiro, não estou olhando, ó. Vamos ver. O primeiro é o Rodrigo Romito, do partido MDB. Aqui, ó. Tá pegando aqui, tá lendo ou não? Não vai dar para ler. Não vai dar, né? Mas aqui, ó. O nosso convidado tá lendo aqui, ó. Rodrigo Romito, o primeiro. Vamos ver quem vai ser o segundo. O segundo convidado de Cordeiro vai ser o Leonan, do PL. Leonan, do PL. Candidato à reeleição. E o último que é, para confirmar, a Jussara, do Partido Republicanos, que é a terceira convidada e vai encerrar aí a semana de Cordeiro. Agora a gente vai fazer um sorteio de 2 barras, né, Thalia? Então coloca aqui, por favor. 2 barras que tem os candidatos Bebeto, Diego Ornelas e também o Tavinho Ludebar, que são os 3 candidatos a prefeito de 2 barras, cidade também boa também, gosto demais, terra de Martim da Vila, né? Mas um lugar sensacional também. Vamos ver quem vai ser o primeiro. primeiro. O artista da banda mora lá. Ah, legal. Ele mora no centro dos barras, ali no... Porque tem mulherada em Luiz Barras, né? Então, e aí tem o centro de Luiz Barras. E tem os bairros também, né? Ele mora, acho que é centro, eu não conheço muito tanto, assim, no Luiz Barras, mas é próximo do centro ali. Show, show. Vamos lá, o primeiro candidato é o Diego Ornelas, do partido PDT. Vai ser o convidado. Aqui, ó. Diego Ornelas. Vamos lá, o segundo. Diego Ornelas. O segundo vai ser o Bebeto, do partido Solidariedade. E o terceiro e o último da semana, que vai ser de 2 barras, é o Tavinho Ludebar, do PL. Então, ficou aí essa ordem. E agora, a última semana de setembro, que vai ser a cidade de Bom Jardim, a nossa cidade natal, que tem como candidatos à reeleição o Paulo Barros e Marlon Jardim e Afonso Monerá, são os candidatos a prefeito de Bom Jardim. Querida Vergel. Vamos ver então quem vai ser o primeiro na semana que refere a Bom Jardim.
Afonso Munerá, do partido PP. É o primeiro. Vamos ver quem vai ser o segundo da semana. O segundo da semana, Paulo Barros, do PL. Não precisa sortear, né? E o último da semana é o Marco Jardim, do Partido Republicanos, encerrando aí a nossa entrevista, nosso bate-papo com os candidatos de Bom Jardim. Então, Cordeiro, Duas Barras e Bom Jardim, essa vai ser a sequência em setembro dos candidatos que iremos conversar. E obrigado, Guilherme, por ter auditado esse sorteio. E a gente vai entrar em contato, né? E vamos fazer um recorte desse momento dos sorteios para publicar nas nossas redes sociais também, para mostrar que teve de forma correta, né? Sem privilegiar ninguém, essa questão dos sorteios. Então, a gente vai divulgar as datas. Então, na mesma semana vai ter os 3 episódios. Então, diferentemente do que já é acostumado a gente ter 2 episódios por semana, em setembro, quando a gente for receber os candidatos, nós vamos ter 3 episódios e esses episódios serão ao vivo, tá? Esse episódio que nós estamos fazendo hoje é gravado, nós estamos gravando ele e ele vai ao ar posteriormente, mas os candidatos vão ser episódios ao vivo, tá bom? Então a gente vai estipular o horário que ele vai ao ar e esses episódios de forma extraordinária serão ao vivo. Tiago, posso fazer uma última consideração? Fica só agradecer, né, todo mundo que está aí ouvindo e vendo a gente, né, a gente vendo na empolgação para falar, acabei esquecendo dessa coisa importante de agradecer, né, a audiência aí de vocês. Tá bom, meu amigo? Obrigado mais uma vez. Se quiser mandar abraço aí pra galera que se lembrar, você fica à vontade, vai mandar abraço. É verdade, mas mais uma vez, muito obrigado, tá? E seja sempre muito bem-vindo aqui no Noar Podcast. Muito obrigado, Thiago. Quero agradecer os nossos parceiros, Free Online, Sabe Assistencial, também o do Laboratório Daylab, que está com a gente aqui nas sextas-feiras, né, que eu lembrei agora, e também a Soneca Colchões, são os grandes parceiros aqui do nosso Noar Podcast. Obrigado por confiar no nosso trabalho, minha esposa maravilhosa sempre nos bastidores, obrigado também pela operação e obrigado por ter preparado os nomes aqui para o sorteio, tá bom? Fica com Deus, beijo no coração e sexta-feira tem episódio, tá? A gente vai receber a candidata vereadora de Bom Jardim, a Diana Santana. A gente vai trocar uma ideia sobre o que ela tem pensado aí sobre a cidade, os projetos que ela tem e, como eu falei, a gente também vai conversar com candidatos a vereador, mas vereadores são muitos, né? Então, aqueles que entrarem em contato com a gente vai marcando de acordo com a possibilidade da nossa agenda. Então, valeu, gente, um beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau!